Oi, pessoal. Nós estamos chegando aqui com mais um FanaCast para vocês. E hoje nós temos um tema muito interessante. Vamos falar de um tema que serve para todos nós, né? E eu acredito que para você vai ser muito útil também. A gente vai falar sobre finanças, sobre educação financeira. Como é que a gente faz, Érica, pra gente sair da crise, não né? Sei. Não a gente vai aprender. A gente vai aprender isso aqui hoje. Então eu não sei como está, como anda a sua situação financeira aí, mas se você está ali passando por uns perrengues, por uns apertos e está sem saber por onde caminhar, como que você vai fazer para se livrar de dívidas, de boletos, assim de cartão como nós, de crédito, né? Vamos segurando na mão de Deus e caminhando. Então a gente trouxe uma pessoa aqui hoje, a gente trouxe o Rafael Hermógenes, que ele é especialista nessa área. E ele faz palestras a respeito do tema. E ele vai nos ajudar e nos ensinar muito sobre isso. Como que a gente faz, né, para administrar, né, as nossas finanças, a nossa receita? Como é que a gente faz para manter uma receita saudável? Não é receita que eu ia falar, uma saúde? Saúde financeira. Exatamente. Para a gente manter saúde financeira, as nossas finanças num estado bem equilibrado, bem estável. Mas será que isso é possível no meio de uma crise econômica, uma crise mundial? Como é que a gente faz? É possível, mas a gente tem que ter também muita boa vontade para controle. Muito controle, disciplina, e é isso que a gente vai aprender um pouquinho aqui agora. Então eu quero que o Ricardo apresente para vocês agora. É o Ricardo? É o Ricardo que vai apresentar. Ele vai apresentar, que ele vai colocar a câmera para lá. Entendi. E vai apresentar o Rafael. Se apresente aí pra gente, Rafael. O Rafael já é conhecido, né? Conhecido, ele já andou aqui pelo canal, já. Tudo bem, Fana? Tudo bem, Érica? Tudo bem. É um prazer enorme voltar novamente Que nessa bom casa, que você está aqui, ficamos muito felizes. Participar agora com outro tema. Isso. Né, sobre educação financeira. Então, meu nome é Rafael Hermógenes, como você bem falou. Como que você prefere que te chame? De Hermógenes, de Rafael? Pode chamar de Rafael, de Hermógenes. Só Rafael, Ou Rafael Hermógenes. Francisco, ele também atende. A gente atende. Qualquer nome que chamar. Isso. Eu sabendo que está falando comigo, eu estou atendendo. Então, eu sou formado em Ciências Contábeis, né? Tenho uma pós-graduação em Educação Financeira e Neurociência, lá pela UNOeste do São Paulo. Né? Estudei muito sobre uma metodologia que é do meu mestre, o Reinaldo Domingos, que é DSOP, né? Que é diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Né? Uma metodologia em educação financeira, onde eu consigo fazer um pouco desse trabalho e passar para as pessoas, né, terem um pouco de educação financeira na sua vida, né? Como você bem falou, saúde financeira. Que bacana, viu? É tudo que a gente precisa, né? Porque a gente sabe que quando as finanças não estão indo muito bem, isso traz impacto para todas as áreas da nossa vida, né? Saúde, física, emocional, quantos casamentos, né, Rafael, que a gente vê que são assim destruídos, detonados por causa realmente assim dessa questão financeira, problemas financeiros, né? É verdade. Então a gente, quero te dizer também que a gente está muito feliz em te receber aqui de volta. Eu que estou muito né? feliz de a estar gente com vocês aqui novamente. é um cara assim multiuso, então assim ele tem várias formações, então a gente vai aproveitando as formações que ele tem para ir dando instruções, para ir ajudando a gente aqui e vocês aí também. Então muito obrigada, Rafael, a gente está muito feliz em te receber aqui novamente. Eu que agradeço. A gente então vai começar perguntando para você o seguinte: em que consiste a educação financeira? O que ela abrange? Que tipo de público, assim, esse estudo, esse ensino sobre a educação financeira, que tipo de público ele alcança? Então, assim, vamos falar um pouco. Nós temos aí, né, a inclusão financeira, a cidadania financeira e a educação financeira, né? Nossa. Só para a gente entender todo esse contexto, a inclusão, né, geralmente são aquelas pessoas que são incluídas na questão de saber um pouco que ela tem direito a ter recursos financeiros para poder viver. Né? A cidadania é aquilo que o banco, né, geralmente inclui em questões de serviços financeiros, né? Crédito,
conta corrente, para que cada um possa usufruir dessa questão. E a educação financeira em si é aquilo que realmente você pode ter conhecimento em como lidar com essas finanças, né? O que você vai fazer com ela. Porque muitas vezes a gente trabalha de forma assim, eu recebo e eu gasto. Né? Melhor coisa. É a melhor coisa, né? Mas eu não tenho conhecimento do que aquilo realmente está me causando, né? Você acabou de falar sobre questões até de casamento, né? Então, muitas vezes, um casal, se ele não tem educação financeira, ele tende, né, não só no casamento, mas em todas as áreas, a ter algum rompimento devido a não educação financeira. Eu acho, você falando aí, porque em algumas denominações, em algumas igrejas, a gente vê curso de noivos, né? E eu acredito que deveria também fazer parte desse ensino, desse curso de noivos, uma orientação financeira também. Porque o casal, assim, por exemplo, estão noivos, estão tão bonitinhos, estão se preparando para o casamento, mas como é que vai ser? Sai da casa dos pais, muitas vezes, né? Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai dividir essa questão financeira nesse novo projeto de vida juntos, né? Quem vai pagar isso? Quem vai pagar aquilo? Como é que vai ser a administração das finanças? Então, eu acho que deveria até isso ser falado realmente antes do casamento, para lá na frente as pessoas, não, isso já foi acertado, isso já foi combinado, né? Eu acho você que já tinha essa noção desde cedo? Quando que você começou? Eu não tinha essa noção desde cedo, eu vim aprender Foi depois dos 40 anos. Depois do casamento, então. Praticamente. A esposa dele tá ali, tá bem olhando assim, foi difícil, foi complicado. Então, por isso é importante a educação financeira ser ensinada desde criança, né? Porque a gente tem um modelo de copiar os nossos pais. Então, se os nossos pais não tiverem educação financeira, a gente tende a copiar o modelo deles. Se eles tiveram, a gente tende também a copiar. Mas é necessário que a gente aprenda desde de criança a lidar. Porque a gente já aprende a lidar com recursos desde da infância, no momento em que a gente começa a receber mesada, no momento que a gente recebe um brinquedo, né, de presente, aquilo também faz parte. Então, assim, se você não educar financeiramente o seu filho, a sua criança, quando ele chegar na fase adulta, ele também não tem, né, um modelo, não tem um caminho a seguir. Sim. Então, como você falou, né, acho que nos cursos de noivos é necessário, é um tema extremamente importante falar sobre finanças. Eu acho. Para os dois, né, para o casal. Porque eles dois vão lidar porque eles vão se juntar e as finanças, geralmente, elas se juntam, né? Se um é gastador e o outro não, isso também tende a ter problema. Então, Com acho certeza. que é necessário que tenha equilíbrio entre os dois. É verdade. Por isso que eu acho assim, tem uma frase, inclusive meu pai e minha mãe estão bem ali, ó. Pode entrar. Vocês querem entrar? Venham Vocês querem participar. entrar? Oi, tudo bom, gente? Gente, veio a família toda. Pode entrar. Chama pra eles. Não Querem vão caber, entrar? né? Podem Não vão entrar caber. aqui. Pode entrar. Quer? Estão com pressa. Então tá bom. Tá Queria bom. apresentar vocês aqui. Pessoas Bom dia. compromissadas. O compromisso já está atrasado. Tá bom, Então então vão tá. com Deus, viu? Beijo pra vocês. Vão com Deus. Tchau, com Deus. Tá vendo que compromisso é educação Tá vendo, financeira. ó? Com isso. certeza. Então, olha Eles só. estavam aqui resolvendo isso mesmo. Tem uma questão muito interessante que você colocou, e eu ia te fazer essa pergunta também. Assim como essa educação financeira precisa ser ensinada, essa economia doméstica mesmo, ali no âmbito do lar mesmo, desde pequenininho, não só pelos pais, mas eu acredito também que isso deveria fazer parte do currículo escolar. Desde pequeno, porque eu estava lendo que nos Estados Unidos eles têm esse ensino sobre economia doméstica desde o ensino fundamental até a faculdade, né? E não é à toa que a gente vê que é um país extremamente próspero, né? Então, assim, claro, tem as pessoas que ali não se padronizam ali, mas existem aquelas que seguem ali o ensino e vão para frente, né? Então, aqui no Brasil,
Por que, meu Deus, que não existe esse esse tipo de cultura, ensino, né? essa cultura do ensino sobre a economia doméstica, ali também desde o ensino fundamental, né? É claro que a gente não está se eximindo da nossa responsabilidade como pais, porque na verdade, a gente, como você falou, né? As crianças, elas vão seguindo ali o exemplo dos pais, né? Como é que os pais estão lidando com o dinheiro aqui? E aquilo acaba sendo um referencial para as crianças, né? verdade. Mas por que será que hoje tá Gente, bem tem duas movimentado? pessoas engatinhando aqui. Vai, Jefferson, passa. Muito Cara bonitinho, desse né, tamanho. Hoje Andando tá igual um bem gatinho, né? Jefferson, nessa situação. Ainda deixou a cortina aberta. Mas não tá aparecendo, não, gente. Não precisa bater nele, Ricardo. Oh, meu Deus. Então, se gente, fosse eu tô com filmado. medo até de me perder aqui hoje, porque o negócio... Olha, agora sacudiu a pressão. Tá Muito bom, tá, pronto, mas passou. Pronto, vamos lá. Então, como é que será que haveria possibilidade assim de um projeto mesmo? O que você pensa sobre isso, Rafael? Então, Fana, você falou muito sobre essa questão para a educação financeira na escola, Isso. né? Então, assim, em outros países, né, isso é uma prioridade. Sim. E o Brasil também está criando essa prioridade aqui, né? Mas você sabe se já existe algum Já projeto existe. para incluir Já. esse tipo de ensino nas escolas? Já existe. Inclusive, o Ministério da Educação, né? Ele colocou na BNCC, que é a Base Nacional do Comum Curricular, esse tema, que é a educação financeira, né? Para que seja Importantíssimo. incluído desde do fundamental, né, até o ensino superior. Então, assim, tem muitas instituições que estão trabalhando esse tema, inclusive onde eu trabalho, né. A gente tem um projeto. Você pode falar onde você trabalha? Eu trabalho no Sebrae. No Sebrae. Né? A isso. gente tem um projeto lá para professores, né, para a gente formar professores em educação financeira. Esse curso, desculpa te interromper novamente, ele é aberto para quem quer, para quem quer que Isso. queira fazer pessoas esse de curso? fora Ele é do aberto. Sebrae? Ele é uma solução que está hoje em EAD. Aham. Né? Então, assim, você pode entrar lá no Ai, site melhor do Sebrae. ainda, né? Porque às vezes a pessoa não tem disponibilidade para ir ao local fazer o curso, mas pode fazer à distância, Pode né? fazer à distância. Inclusive, Então- você pode baixar material, né? Ele pode baixar Que em legal. PDF, Ele custa fazer. apenas R$1.000. Tô brincando. Eu até falei, meu Deus. É porque educação financeira, se você olhar esses coaches aí, não querendo falar mal de todos os coaches, mas tem uma meia dúzia aí que fica dando curso. A educação financeira são 12 parcelas de R$669. Aí você fala, como é que eu vou conseguir pagar? Pois eu tô tentando sair se eu da tô no lama. aperto, como é que eu vai vou ser? pagar, Aí, né? É por isso que eu te zoei, mas eu sei que Entendi. Brincadeira. Tem problema, não. E é assim, Gente, agora, muito só isso. para eu saber mesmo, um curso gratuito? Eles oferecem esse Isso. curso de forma gratuita? É um curso gratuito, você vai lá, faz a inscrição, né? Então, é um curso para a escola, esse curso. Ah, é uma educação entendi. financeira para a escola, para professor, mas qualquer um pode fazer. Ah, ok, tá. Faz a inscrição, faz o curso. Ele está em módulos, né? Então, do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Então, cada ano ele tem 40 horas de curso, né? Então, você consegue trabalhar, depois que fizer esse curso, dentro de sala de aula também. Mas também ele serve para você pessoalmente, né? Sim. Porque como a gente fala em educação financeira, porque educação financeira não é só matemática. Com certeza, não. Com A educação certeza. financeira ela abrange comportamento. Gente, até Sim, o psicológico, hábitos. emocional. É. Porque a gente compra na emoção, não é? Com Se a nossa certeza. emoção tá Quantas abalada, É, se você vê aí, né, a Quantas internet, a vezes? TV, só tá trabalhando o seu emocional, né? Você fica com Exatamente. vontade, né? É. Tipo, então é uma promoção aqui, eu vou lá. Gente, Preciso, olha, quando né? você ouve Preciso. falar E essa aí você- palavra promoção, liquidação. O Ricardo, quando ouve o barulho do motor da Harley, ele Dá já começa vontade, a tremelicó. Então, mas aí, só para eu entender de verdade aqui. Esse curso, ele é ministrado, então, para quaisquer pessoas e ele é dado para professores, ele é focado para professor, mas não impede que outras pessoas possam sim, fazer. ok. Mas aí o professor, se não existe a inclusão dessa disciplina, digamos assim, nas escolas, esse professor ele vai usar como? Ele Não. usa de forma aleatória? Não, ele existe. Hoje ele é obrigatório. É uma uma disciplina. É uma disciplina Já transversal, tá, então. né, em que o MEC estabelece que seja realizado dentro de sala de aula. Ah, que bom. Então, eu nem assim, a sabia gente criou, disso. o Sebrae criou esse curso para poder capacitar professores E né, de- neste tema. Em qual fase do adolescente, da criança? Não, é desde o primeiro ano, né? Desde que o primeiro. 6 aninhos, 5 aninhos, né? Isso, lá do primeiro ano, do ensino fundamental até
o ensino superior. A gente está com um curso pronto hoje só no ensino fundamental 1 e 2, que vai do primeiro ao 9º ano. Sim. Né? E agora para esse ano, agora a gente está trabalhando para trabalhar o ensino médio, né? Que é o Sim. nosso segundo grau, né? É o segundo grau. Da época, saudoso. da minha época, né? É, da Não de nossa vocês, época. né? Rafael. Mas eu acho isso muito interessante. E começar de pequeno mesmo, né? Porque, por exemplo, a Érica tem um filhinho de 5 aninhos. Então, ali eu acho, hoje, Murilo, você vai cortar a grama aqui para a mamãe. Supervisionado, claro, né? Pelo Jefferson ali. O Jefferson tá de olho roxo. Tá. Tá com o olho roxo. Então, Ele tá com o olho roxo, ele É não que ele quis, gastou ele demais, não quis né? colocar o lixo pra Gastou fora. demais. Então, Mas foi um pequeno acidente. Supervisionado ali pelos pais, a criança vai realizar aqueles serviços ali pequenos, mas ela vai receber, digamos, uma mesadazinha por aquele serviço que ela realizou. E eu acho isso interessante, porque é a contrapartida, né? Ela fez, ela recebe ali. Então, ali, se ela recebeu, sei lá, R$10 para ela cortar a grama, como é que ela vai administrar? Se a gente não falar nada, se a gente não orientar... Gasta tudo na primeira pipoca da escola. Com né? pirulito, enfim, com bala, com aquelas coisas. Então, assim, a gente mostrar para eles, olha, se você pode gastar um pouquinho desses R$10, mas se você guardar um pouquinho, você vai juntando, daqui a pouco você pode comprar uma coisa que você esteja querendo muito, que seja muito cara, de repente, né? Então, ensinar, orientar, desde pequenininho, ali, com essas pequenas coisas, né? Eu acho isso importante o que demais. Você falou, Fana, é muito bacana, né? Você falou até sobre mesada, né? Uhum. Na verdade, aí você deu algo em troca do que ele fez. Sim. Né? Isso é ruim? Não. Não é ruim, mas também eu acho que não é necessário. É uma forma de ensinar, né? Sim. Mas existem outras formas que a criança também recebe recursos. Uhum. Só que esses recursos, eles precisam ser bem administrados, né? Uhum. Então, assim, a gente começa a ter que ensinar realmente como a criança pode fazer, né? Como ela deve fazer. Então, assim, o que acontece? A gente recebe mesada. Sim. Vocês já receberam mesada? Eu nunca. A gente recebeu um outro tipo de mesada. Eu nunca. Né? Era na cabeça Tem certeza? mesmo. Não, financeira. Não recebeu. Olha o que acontece. Seus pais estiveram aqui agora. Isso. Né? Érica, seus pais já deram dinheiro pro Murilo? Já. Então, isso é um tipo de mesada. Pode ser uma mesada voluntária, que a gente vai chamar. Né? Um tio, um amigo, um pai. Pena que a gente não tinha tio. Érica, posso interromper? Posso interromper um pouquinho, já interrompendo? Oi, gente, olha aí, interrompendo. 01, né? Como diz o nosso entrevistado, ele me apelidou carinhosamente do 01. Olha só, enquanto você vai se deliciando aí com a Shurep, né? Bora, meu filho. Calma, filha, não temos pressa. Olha só. Nos Estados Unidos, eu percebo, até nos filmes, e eu já tive a oportunidade de estar com os americanos também, vendo o que os pais fazem. Filho, você tá querendo sair, tá querendo passear, você quer ir para algum lugar. Você vai cortar a grama. Você vai pegar a máquina da grama, você vai cortar, né? Então, filho, nós precisamos aqui cortar uma lenha. Isso vendo cidades que enfrentam mais frio, temperatura mais fria. Precisamos cortar a lenha, filho. Ah, mas eu quero sair, pai. Então tá bom, você vai cortar a lenha e eu vou, na contraprestação, vou te incentivar e vou te dar um dinheirinho para você dar um passeio com seus amigos. O que você acha disso, Rafael? Bom, eu acho que é importante. Não deve ser uma obrigação, né? Assim, colocar que aquilo ali é obrigado, mas sim, eu acho que tem que começar a ensinar a criança que ela faz parte daquele ambiente. Sim. E naquele ambiente todos, né, contribuem, colaboram. Então, aquilo ali é importante. Por isso que é importante falar sobre finanças com as crianças, né? Demonstrar para ela que é necessário a gente trabalhar, né, para que as coisas possam acontecer. Para que possa acontecer, é necessário essa dedicação a algo, né? E aí, só voltando um pouco sobre a mesada, né? E o controle sobre ela, o que acontece? A criança, quando ela recebe um recurso, tem crianças que vai guardar, né? Não tem ainda muita noção do que vai fazer, mas tem outros que eu quero comprar isso, quero comprar aquilo e acaba gastando tudo. Então, vai aí dos pais, né? Da educação para aquilo. Né? Colocar... O que acontece na nossa vida? A gente é movido por quê? Por sonhos. Isso. Né? Todo mundo aqui tem um sonho. Tem criança que tem um sonho de comer um hambúrguer, por exemplo.
talvez pra gente é muito tranquilo, né? Não é mais sonho, a gente já comeu, a gente come a hora que a gente quer. Mas tem pessoas que uma pequena coisa é necessária, né? Ela tem um sonho de, sei lá, vou falar aqui, de ir no McDonald's, por exemplo. A gente já teve o sonho de ir no McDonald's. Cruzeiro, Tem... Mas é legal. Mas se a pessoa, né, a criança ou a pessoa tem esse sonho, ela precisa se dedicar para aquilo. É porque e para é que isso ela que se move dedique, as pessoas na direção dos seus objetivos, isso. né? Então, para ela se É a dedicar motivação. àquilo, ela precisa se planejar. Sim. Ela precisa saber o que eu preciso fazer para chegar nesse sonho. Então, é todo esse trabalho. A educação financeira é isso. Sim. Né? Não quer dizer que assim, eu tenho que ser morrinha. Não, a gente não é. A gente é morrinha naturalmente, né, Rafael? Não preciso ser morrinha. Eu preciso ter um planejamento para onde eu quero chegar. Sim. Então, assim, com a criança, a gente começa a trabalhar isso daí. Então, assim, a criança, assim, eu quero um brinquedo X. Sei lá, eu quero. Muitas vezes nós pais vamos lá e compramos, né? Divide, mas quer fazer a alegria da criança. Talvez esse não seja o ensinamento. O ensinamento é, vamos planejar para a gente chegar nesse objetivo, filho? Sim. Né? Vamos ver quanto é que custa. Você dá uma mesada para ele, tá, você recebe a mesada. Então, essa mesada aqui, você vai pegar X para esse sonho. Você vai pegar tanto para gastar com você. E esse tanto para isso. E aí sim, você começa a colocar, né, no comportamento dele esse sentimento e a questão não só de ser apressado em ter aquela coisa, mas sim de planejar, de ter um caminho e chegar naquele objetivo. Direcionar você direciona, de forma né? que você mostre para a criança que esse sonho, não só para a criança, né? Esse sonho ele pode se tornar possível, sim, se você se mantiver ali debaixo dessas orientações, né, dessa disciplina, porque realmente não é fácil, né? É uma questão de hoje eu ouvi ontem uma frase muito interessante, que para eu criar novos hábitos, eu preciso de repente começar a desconstruir alguns hábitos antigos, né? Então, assim, criar o hábito realmente de economizar, de guardar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na frente também. Eu não vou aparecer em imagem não, só rápido. Eu achei interessante o que o Rafael falou, porque ele falou, filho, você recebe a mesada. Vamos supor, o seu brinquedo, é só de exemplo, seu brinquedo custa R$300, você recebe R$100, então você vai esperar 3 meses até você poder ter o seu brinquedo, porque olha o tempo que seu pai demora para ganhar esse dinheiro. A cada 30 dias eu recebo X de salário. Então, filho, se você recebe R$50, você vai esperar 6 meses até você conseguir atingir o seu objetivo, entendendo que o pai também espera tantos meses para poder atingir os objetivos dele. Isso é um bom exemplo, né? E um bom exemplo também é você sempre estar compartilhando em família. Sim. Né? Qual o real planejamento que você tem em família, né? Qual é o seu custo de vida, né? Até para a criança poder entender. Lógico, né? Dependendo da idade, você vai trabalhando devagar, né? Você não pode chegar e já colocar... Olha, é porque assim. eu assisti um videozinho esses dias, eu já vou te voltar a palavra para você. E a criancinha, a mãe falava assim, filho, eu tenho que te contar uma coisa. Aí o filho, sim, mãe, nós somos pobres. E essa criança chorava. Então, é mais ou menos isso, né? Claro, trazendo aqui para um lado mais lúdico aqui, mas você realmente, como você falou, você mostrar para a criança a sua realidade, né? Olha, mas por que eu não vou para a Disney? Porque nós não temos condição de ir para a Disney, né? Por que eu não vou fazer essa viagem? Ou por que eu não posso comprar aquele brinquedo que o outro tem? Porque nós não temos condição agora de comprar isso, né? Eu acho que o trabalho a ser feito, nem dizer que nós não temos. A gente precisa planejar para chegar lá. Sim. Né? Porque, assim, muitas vezes a gente acha que um que ganha tanto e outro que ganha X tanto, aquele merece e esse aqui não. Né? A gente tem que mudar um pouco essa realidade. Todos merecem. Né? Como eu falei, a gente é movido a sonhos. Talvez o sonho de um é muito mais rápido do que o sonho do outro. Mas se você tem um sonho e quer realizar, e você planeja, e você tem objetivo para aquilo, você vai conseguir. Né? Então, assim, são mudanças de comportamentos. Sim. Então, uma criança,
Ela quer comprar ela tem vontade de fazer algo, fala para a mãe, para o pai, mas o pai não deve dizer, a gente não tem condições. Vamos pensar, vamos planejar como a gente pode chegar em quanto tempo. Você tá vendo? Porque eu sempre falava, não temos. Estou Somos aprendendo pobres. agora. Eu estou aprendendo agora como é que funciona. Porque eu, com a Dani, fala, mãe, não temos, não temos. O Saulo faz para viajar, ele não tem uma conta. Mas a gente vai ainda falar sobre isso aqui ainda. Porque assim, o que eu acho, né? A educação financeira nos ensina isso. Verdade. Né? Ela demonstra isso. Então, como eu falei, comportamento. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente começa a ensinar, né, não só as crianças, mas como os adultos, a como lidar até na própria casa e como economizar. Sim. Não quer dizer que a gente não tenha que gastar. Nós temos que... A gente, quando gasta, a gente fica feliz, né? A gente precisa ser feliz. Mas como a gente pode economizar? Por exemplo, a criança saiu do quarto, o quarto está sozinho, desliga a luz. Não tem ninguém lá. Você começa a ensinar isso para ela, mas demonstrando de forma assim, para a gente chegar nesse objetivo, a gente precisa economizar aqui. Né? Se você sai de lá, você desliga a luz, você já começa... Então, a gente vai direcionar essa economia para esse objetivo. Então, assim, eu coloquei a luz é uma pequena coisa, Sim. né? Tem várias outras dentro de casa que a gente pode observar, que a gente pode economizar e direcionar para o nosso sonho. Claro. O que eu falo? O sonho, a gente tem que ter no mínimo 3 sonhos, né? É o de curto prazo, o de médio e o de longo. Para a criança, geralmente o de curto prazo dura entre 6 meses, o médio 1 ano a 2, né? E o de longo prazo ali acima de 1. Já para a gente adulta, a gente tem outros sonhos que são maiores, né? Então a gente tem condições até de esperar mais. Então a gente coloca ali no de curto prazo de 1 ano, o de médio entre 1 a 5 anos e o de longo acima de 10 anos. Mas esses sonhos, eles precisam ter nome. Não é só, meu sonho é esse, né? Tem que ter nome e tem que ter foco para aquilo. O que serve o sonho de curto prazo? É para que você possa se sentir realizado enquanto espera aquele de médio e de longo prazo acontecer. Sim. Né? Então a gente tem sonhos, e assim, você realizou aquele sonho, você já coloca outro no lugar. Porque, como você falou, a gente vai criando hábitos. Então a gente não pode perder esse hábito de sonhar. Porque muita gente chega na vida adulta, a nossa vida ela é tão cheia, ela é tão, né, assim, a nossa agenda é tão assim que você chega um momento que você parece que não sonha mais. E você Mas tem que deixa eu te sonhar perguntar como uma coisa. criança e realizar como adulto. Sim. Eu acredito nessa coisa do sonho, mas você não acha que para um pobre é muito sonho, não para um pobre só? 3 sonhos? Não acho. Porque não. como é que o pobre vai fazer, eu tô aqui falando sério, para realizar os de curto prazo e ainda focar no de médio e no de longo? Com que Não. dinheiro? Com que dinheiro? Como é que faz? Tem várias formas de a gente chegar e ter recursos. Eu sei que nosso mundo, né, principalmente o Brasil, ele é muito diverso e acontece que pessoas ganham muito e outras ganham pouco. Mas nada importa o quanto ganha, importa o quanto você controla e planeja. Eu digo que sempre, né, que a questão não é o quanto você ganha, mas como você gasta, como você administra. Você administra esse recurso, né? Todos nós podemos sonhar. O pobre sonha. Ele pode sonhar ser rico. Hoje Sim. ele é pobre, mas ele pode ser rico. Perdão, já interrompi aí, já era. Como diz a Érica, já era, né? Eu acho que o que o Rafael falou tá perfeito. O melhor exemplo ele é o entrevistado, vocês são as entrevistadoras, quase que não saiu, né? O exemplo delas, porque elas tinham uma dificuldade, a Fana falou, se eu ficar aqui, não falando pejorativamente, mas eu vou morrer como, não sei... Professora. Vendedora de mercado, de venda, queria ser dona de uma venda, não sei o quê. E ela calçou a cara, saiu, estudou, botou um sonho de longo prazo, administrou de médio prazo lá e hoje ela está onde ela está. Por quê? Porque ela saiu da inércia dela, né? Saiu da inércia e se moveu dentro desses sonhos. Eu achei interessante É o que o porque a Rafael gente não falou. pode se vitimizar, né? Ah, eu não vou conseguir porque eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, né? Mas como você falou, a gente pode sim
caminhar na direção do sonho. E tem uma frase que eu acho tão interessante, eu amo frases, né, Érica? Que ela diz assim, o sonho, ele pode não te levar aonde você quer chegar, mas ele pelo menos vai te tirar do lugar, ele cria em você a força necessária para te tirar do lugar em que você está. Ou seja, você está caminhando na direção desse sonho. Talvez você não realize esse sonho especificamente, mas você saiu de onde você estava, né? Você se moveu. O Ricardo falando ali, então eu entendi que esse sonho não precisa necessariamente ser financeiro. Não pode precisa ser um outro ser sonho. A Fana, por material. exemplo, ela era professorinha, né, de menino de quarta série. Super professora. É o que ensina a gente, mas né? é porque ela era professorinha de pequenininha. De criancinhas pequenas. Né? E aí ela falou assim, eu não quero ser professora a vida toda, eu quero ser oficial de justiça, no caso dela, né? Então ela galgou, estudou. Não necessariamente ela gastou o dinheiro com isso. Lógico que sempre gasta com livros, com cursinho, né? Mas eu tava achando que você tava falando que são 3 sonhos financeiros, assim, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer uma viagem, então desculpa, não necessariamente. Só para poder entender. Então, sonhos não quer dizer só material, né? Tá. Sonhos pode ser qualquer coisa. Às Sim. vezes eu tenho um sonho de... Por exemplo, ontem eu saí com a minha esposa, né? A gente foi ao médico e achando que o médico era ontem, mas na verdade é só dia 29. Mas tudo bem, normal, vida, acontece, depois dos né? 40, isso é tudo normal. Na volta, ela me falou assim, nossa, eu nunca fui aqui no Jardim Botânico, né? Era um sonho de tanto tempo. Falei, então vamos lá. Esse pode ser a realização de um sonho, um passeio. Às vezes eu quero ir num parque que eu nunca fui. Como você falou, tem pessoas que não têm recursos financeiros, às vezes o sonho dela é só ir num parque que é um pouco longe, ou na praia. No Rio, a praia é a diversão da favela. E aquilo é um sonho a ser realizado. Como é que eu posso realizar? Lógico, você precisa de recursos financeiros, mas talvez não é muito, é pouca coisa. Né? Um sonho o meu sonho é estar com a minha família num parque fazendo um piquenique. Para muita gente é muito tranquilo, é habitual. Mas para outros, Sim. é difícil, até pela questão do tempo, do trabalho. Né? Então, então, sonhos são isso, quero dizer, não é só material, ele pode ser não material também. Ufa, né? Então agora já melhorou. Durante a semana, passagem de ônibus para ir para praia. Para ir para praia. Eu acho isso muito interessante porque, como a gente falou, né, o sonho é aquilo que te motiva, né? A continuar se movendo, a continuar caminhando, né? E voltando um pouquinho só aqui na questão, a gente estava falando de exemplos, de referenciais, né? Eu me lembrei de uma história interessante, eu gosto muito de colocar essa história, porque eu acho que ela ilustra muito bem como é que as coisas acontecem, né? E também na área financeira, vale para tudo. Por exemplo, tem uma historinha que diz assim, que tinha um pai que tinha 2 filhos. A gente até contou isso aqui uma vez, né, Erika? Um livro? Não. É uma historinha curtinha. O pai tinha 2 filhos. É uma história inventada. Não é inventada, não. E esse pai, ele era alcoólatra. Então ele bebia muito, chegava em casa e era aquela confusão. E os 2 meninos sempre assistindo aquelas cenas de horror ali e tal. E aí os meninos cresceram e um dos meninos se tornou realmente um alcoólatra e o outro garoto foi super bem sucedido, foi muito bem na vida e conquistou grandes coisas e tudo. E aí uma pessoa perguntou, mas como é que pode, né? Vindos do mesmo lar, com o mesmo exemplo, com o mesmo referencial. O mesmo problema, né? Se tornou assim aquilo que o pai era, que era um alcoólatra, e o outro se deu bem na vida. Por que isso aconteceu? Aí perguntou para os garotos, perguntou para o que se tornou alcoólatra, por que isso aconteceu com você? Ele falou assim, porque o meu pai era um alcoólatra. E aí perguntou para o outro, mas como é que pode, seu pai, como é que você ficou tão bem sucedido? Porque meu pai era um alcoólatra. Ou seja, a resposta dos 2 foi a mesma. Porque o exemplo que eles assistiram foi o mesmo, né? Mas é o que a gente fala. O que eu faço com aquilo que eu estou recebendo, né? Então, por exemplo, a gente vê uma família toda desequilibrada financeiramente e ali as crianças estão assistindo a esses exemplos, né? Por isso que é interessante a gente ter condições de passar bons exemplos, né? E fazer os cursos necessários aqui com o Rafael, para a gente ter essa condição de passar bons exemplos. Mas, ali dentro daquele ambiente,
cada um vai se portar de uma forma diante daquela situação, né? Uns realmente vão copiar aquilo que estão assistindo e outros não. Mas lembrando que é sempre importante a gente prezar por bons exemplos, né? Para que não aconteça de nenhum dos nossos filhos, né, se perder aí no meio do caminho, né? Rafael, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que, assim, não sei, você dá palestras e tudo, e muitas pessoas devem te consultar acerca de algumas questões, né? Pessoas que estão passando por alguma dificuldade, com certeza, sabendo que você lida com isso, né? Elas devem te procurar. E, normalmente, as pessoas que te procuram para você ajudar em resolver alguma questão financeira, assim, elas já estão completamente endividadas? Que tipo de pessoa que te procurou? Ou são pessoas que querem usar essa ferramenta desse ensino de uma forma preventiva? Não, eu quero me instruir porque eu não quero ter uma vida financeira desequilibrada, instável. Ou as pessoas que te procuram já estão ali numa situação muito difícil? Boa pergunta. A grande maioria já está numa situação difícil. Né? Se a gente for ver as pesquisas, né, que tem aí, aparece nos jornais, mais de 80% da população brasileira está endividada. Eu estava lendo sobre isso hoje. Então, assim, geralmente elas estão já no fio ali do último mesmo para perder tudo. Perder tudo. É o momento. E tem pessoas que perdem, inclusive, a vida, não é? Isso. Porque não sabem lidar e aquilo se torna uma coisa assim tão opressora e a pessoa não consegue lidar, não vê uma saída e elas realmente acabam... Então é necessário você sempre procurar alguém, né, um profissional, né, em busca de entender qual que é o seu momento atual. Como eu falei aqui, a metodologia que eu aprendi com o meu mestre lá, o Reinaldo Domingos, tanto que a letrinha D é diagnosticar. Né? Quando a gente vai ao médico, para ele saber qual o problema que a gente tem, ele não faz um diagnóstico, né, sanguíneo, mede pressão, faz um monte de coisa para tentar descobrir realmente qual que é a causa. E a gente também faz isso para o financeiro. Então é necessário você buscar realmente o que está acontecendo na sua vida financeira, quais são suas dívidas, né, estabelecer toda uma lista da menor para maior e ali sim começar a pensar em o que eu priorizo primeiro, para ir liquidando essas dívidas, para poder mudar essa situação financeira. Porque que acontece? Geralmente nós fazemos uma mentalidade contábil, né, sem botar no papel, é uma contabilidade mental. Eu ganho X e gasto X. Mas às vezes você nem está percebendo que você está gastando mais do que você recebe. E a conta não E vai chegar um momento que a conta vai vir... Né? Sabe Forte. quando eu percebi que eu estava gastando mais do que eu recebia? Com o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, eu fui entender depois que isso é um empréstimo, né? É um empréstimo. Eu não tinha isso na cabeça. É uma nova dívida eu que você tá achava que era um fazendo, dinheiro que eu tinha. Oh, meu Deus, eu fiquei tão inocente. Mas isso não acontece só com você, não. A maioria da população é assim, né? Gente, o limite que o banco me dava, eu jurava que era pra mim, era meu dinheiro. Tava te dando. Gente, quando caiu a ficha, que eu falei... Gente, eu tinha 20 Isso mil de não me limite. pertence. Como que um pobre tem 20 mil de limite? Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a assistir a um vídeo, a um rapaz daqui do YouTube, que chama Primo Pobre. Ele abriu a minha mente. Eu falei, eu sou pobre, aceite, entendeu? Mas eu não vou ficar nisso a vida inteira. Porque, na verdade, eu estava gastando além do que eu poderia e eu estava tendo uma vida de rico. E eu não sabia, eu tinha aqueles prazeres, né, da carne ali, comer o que queria, ir pra onde... E eu falei, gente, mas calma. Tudo eu passava com o meu dinheiro do cartão. E o problema eu falei, gente, o dinheiro não é meu, não. É quando a gente ainda acha justificativa para isso. Poxa vida. Eu mereço, eu né? mereço. Eu mereço. É para isso Pois que eu trabalho. Então são coisas assim que a gente vai criando essas justificativas para a gente continuar. Aí você vê, né? A gente volta tudo pro comportamento, né? É verdade. E eu dividia tudo, Rafael. Nossa. Aí eu pensava, bom, eu quero ter isso agora, né? Eu preciso, porque eu quero ter um Mas padrão você fazia as de... perguntas para você? Será que eu preciso? Pergunta! A gente sempre responde Eu sim, mereço. eu preciso. É agora. eu agora. não Eu já dava respondia. tempo. Eu preciso. Não dava tempo de perguntar, entendeu? Porque eu já ia lá e comprava. Falava, mas, né, tem que comprar, eu preciso de uma brusinha. Então,
Aí eu dividi a blusinha em 12. Aí eu, não, se eu dividir essa parcela aqui, Nossa, isso aqui dá, por né? mês não vai dar. Então vamos dividir em mais vezes. Aí eu ia me encalacrando. Só que você esquecia que tinha outros parcelamentos, né? Sim. Meu filho. Aí quando fazia a soma... E eu achava ótimo quando a empresa falava assim, divido em 12, divido em 18. Um dia eu comprei um celular em 18 meses. Eu falei, gente, que loucura é essa, pelo amor de Deus? Que vontade é essa de ter um celular, né? É um desespero para ter um celular que nem muda muito né, o modelo. E você quer ter aquilo naquela hora. Então, E aí a pergunta que realmente fica no ar, né? A gente já sabe, claro, da resposta, mas para você que de repente está nos assistindo e tem dúvida, como fazer? Comprar à vista ou a prazo? O que é melhor? A gente já sabe, a gente aprendeu, né, Érico? O que é melhor? Fala um pouquinho aí dessa questão pra gente, Rafael. Então, como eu estava falando, então, primeiramente a gente precisa Sim, realizar o descortei. diagnóstico da nossa vida atual financeira. Uhum. E para isso tudo, né, depois estabelecer os sonhos, como eu falei. Sim. A gente precisa sonhar realmente com aquilo que a gente necessita, né, ou que a gente quer realizar. E aí sim, a gente vai lá e começa a planejar, né, a poupar para realizar aqueles sonhos. Sim. Então, assim, como a Érica falou, né, ela foi lá, comprou um celular, uma blusinha, dividiu, mas ela não fez a pergunta, será que eu preciso disso agora? Realmente? Eu não tenho outras prioridades? Então, acho que a gente tem que estabelecer prioridades, Sim. né, para que a nossa vida financeira ela seja de forma tranquila, né, ela não seja uma coisa atropelada. Porque muitas vezes a gente tem um sonho e a gente quer realizar aquele sonho, aí você realiza. É como comprar um carro novo. Você compra um carro novo, eu quero comprar aquele carro. Na hora que você entra, aquele cheirinho é maravilhoso, né? Mas depois depois você... deixava o plástico por anos. Ai, que isso! O plástico dos bancos, sabe? Não, E depois isso já você- passou. Isso já passou. Já passou. Depois boba. você acostuma com aquele sonho e você fala assim, será que era isso mesmo que eu queria? Né? E aquele outro carro que você tinha, talvez, aquilo já supria a sua necessidade, mas você queria ter um novo, você criou uma dívida, que naquele momento você está muito feliz, mas vai chegar um momento que talvez aquela decisão que você tomou aqui atrás, Porque o ela vai te boleto cobrar. chega. O boleto vai chegando, o boleto não tem sempre jeito. vai chegar. É. Então, assim, o que é mais importante é ter um planejamento. Né? Saber realmente quais são as suas despesas essenciais, que é aquelas despesas que você tem para viver, que é o seu custo de vida. Moradia, né? Isso, energia elétrica, Energia internet. elétrica, água, internet. Uhum. E, então, assim, o que acontece? A gente olha muito para a grama do vizinho, né? Eu mereço ter a mesma grama que o vizinho. A minha é seca, a dele é molhada. Mas a gente não tem a mesma situação. Sim. Então a gente tem que começar a olhar para nós mesmos. Ver realmente, esse é o meu custo de vida? Ou eu estou vivendo num custo de vida além do que eu posso? Por isso que é necessário a gente fazer um controle. Não é um controle que eu não possa gastar. É uma que eu não- planilha, né? Que você de possa gastos. entender Realmente para onde está sendo direcionado aquele recurso que você recebe. E é até interessante, eu acredito, eu já vi, o Banco do Brasil no aplicativo tem até um gráficozinho que mostra para você onde é que você está gastando mais. E eu acho isso muito interessante. Hoje os bancos, né, tem esses vários bancos, Sim, bancos digitais, tem sim. esses aplicativos E onde ele é demonstra, muito né? interessante mesmo. Você consegue identificar Exato. aonde você está gastando. Onde não. é que essa torneira está aberta? Eu já faço No um meu caso, controle eu meio sei. arcaico, né? Vamos chamar assim, que não está muito no digital, mas está. Eu faço numa planilha, né? Então eu tenho o quanto eu recebo, Todo mundo tem que ter isso, não é, Rafael? Uma todo mundo. planilha mesmo. o quanto eu recebo, É verdade. o quanto eu tenho de gastos essenciais e não essenciais. Sim. Né? E aquilo que eu posso direcionar para aplicar. Uhum. O que é importante também? A gente ter uma reserva. Não sei se vocês já ouviram falar sobre reserva de emergência. Já. Eu já chamo de reserva estratégica, né? Eu chamo de reserva de segurança. Que ótimo. Melhor do que Mas dá no emergência, né? mesmo, Porque né? tudo que a gente joga para o universo pode acontecer, né? Então, é verdade. deixa a emergência para lá. Você sabe que é por isso que eu não coloquei a palavra reserva de emergência. Eu falei, não, gente, deixa os imprevistos para lá. Eu quero colocar reserva de segurança. Quando eu precisar, eu sei que está ali para usar. Sim, sim. E assim, a gente vê na própria Bíblia, né?
Porque a Bíblia, ela traz princípios que a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida, inclusive na vida financeira. Tem o Não, a exemplo Bíblia- de José a do Bíblia Egito. é que mais fala Não sobre é? isso, né? José do Egito, ele ensina pra gente exatamente sobre uma reserva de segurança. Isso. Para um momento de imprevisto, para um Tanto que momento ele em que as virou vacas governador, estejam né? magras, né? Tanto que ele virou governador do Egito. Exatamente. Então, Pela sua administração. pela né? administração. E aí a gente toca no ponto que a Érica falou, né? Ah, eu sou pobre, como é que eu vou, né, ter sonhos? José é o exemplo. Sim. José não só administrou na riqueza, ele Sim. administrou na prisão. Na prisão. Ele esteve Por preso, onde ele passava, tudo prosperava. Ele conseguiu né? administrar tudo que estava ali e prosperou. Sim. Porque é necessário ter isso. Então, Sim. se a gente trouxer esse exemplo de José para a nossa vida, independente de qual situação a gente está, a gente prospera. É verdade. É porque muitas vezes a gente quer viver num custo de vida além do nosso. É, A gente pode viver nossos sonhos sim. se a gente priorizar eles, né? Então, assim, por isso que é importante esse planejamento. Aí você falou na Bíblia, eu até aproveitei e trouxe um versículo Sim. aqui. Que É tá o lá de em- Lucas, não? Não, eu trouxe lá de Provérbios, Ah, né? tá. Então vamos lá. De Salomão. Tá. Que ele fala assim, ó, os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os do de tolo- todo o apressado tão somente à pobreza. Exatamente. Eu até tinha anotado Tinha esse anotado também. esse, tá Tinha. vendo? Porque acho que esse aqui é um versículo que fala tudo, né? Verdade. Diligente Sim. é aquele cara planejador, Sim. Que acaba na pobreza. é aquele cara que é planejador, Sim. né? Que é cauteloso, Uhum. que ele é cuidadoso com aquilo que ele recebe. Ele não é apressado, como diz aqui, né? Se ele tiver pressa de ter que consumir aquilo, vai chegar um momento que você vai estar com aquela coisa imobilizada ali, mas não tem recurso para poder viver. Sim. E aí você começa, caramba, e agora? E agora? E agora? Então, E tem você falou desse versículo aí, eu acho interessantíssimo também o que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 18, onde o próprio Jesus ensina sobre planejamento. Olha que interessante, Jesus falou assim, quem de vocês que quando for construir uma torre, não se assenta primeiro para ver se você tem os recursos necessários para fazer aquilo e para concluir essa obra. E lá na frente, nos versículos seguintes, ele fala, olha, vai ser uma vergonha se você começar a colocar os alicerces ali, o fundamento, e não tiver dinheiro, não tiver condições de concluir. As pessoas vão fazer chacota e vai ser uma vergonha, você vai ser envergonhado. Então, Jesus ensinando para a gente assim, olha, você vai fazer qualquer coisa, senta primeiro, planeja, vê se tem recurso. Você tem recurso para fazer isso? Então faça, vá atrás desse seu sonho. Não tem? Espere um pouco mais, recue e aguarde o momento apropriado, né? é isso, pronto. Resumimos a educação financeira. Esse é o problema, é você entender que você... Porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu vivia como... Não vou dizer que eu vivia como rico, porque... Quem dera, né? Que eu tivesse essa condição. Mas eu queria, assim, aquele celular, aquele tênis, entendeu? Assim, as coisas pontuais, assim, que ricos normalmente têm, né? E queria na hora, E né? eu queria na hora, porque eu mereço, entendeu? trabalho. Eu trabalho. Aparentemente é uma Mas- coisa legítima. Eu mereço. É, né? mas essa frase é enganosa demais. É enganosa. E aí, quando eu entendi, quando eu comecei a assistir a esses vídeos do Primo Pobre, eu entendi. Aí eu vou aqui, né, também, eu não sou pobre, né? Eu não sou pobre, mas eu não tenho uma condição de um rico. Então, assim, sem hipocrisia, né? Eu ganho bem, só que o que eu estava gastando era infinitamente mais do que eu ganhava. Então, eu me tornei pobre, né? Porque eu não tinha nada, eu estava devendo banco. Então, para mim, Nada era seu, né? nada era meu. E aí, quando eu entendi isso, que é o que você está falando, que eu ia ter que descer um pouco o padrão que eu estava acostumada para eu entrar na minha realidade e para eu conseguir construir os meus sonhos e colocá-los em prática, e eu precisaria recuar. Então, é esse momento que eu estou vivendo agora. Eu estou recuando mesmo, gastando o mínimo do mínimo com coisas necessárias e guardando um dinheiro. Olha só, quem diria que eu ia conseguir guardar dinheiro para eu conseguir construir os meus sonhos a médio e longo prazo. Que legal. E como é que você faz essa questão de guardar dinheiro? Como é que você guarda? Você guarda depois que gastou tudo ou guarda antes?
Como assim, depois que eu gastei? Mas se eu Recebeu gastei o tudo salário. lá. Recebeu o salário, o que que pagou você faz? suas coisas. Aí eu faço, tem aquela planilha Como do é que você Excel, que inclusive foi o primo pobre que colocou lá uma planilha que ele fez. Quanto que você ganha? Aí, quais são os gastos necessários, fixos? Aí eu coloquei lá. E tem os gastos que não são fixos, que são aqueles Os que não você... essenciais. Quanto vai te sobrar se você fizer essa conta toda? Ah, me sobra X. Aí você vai tirando ali, né? Então, isso aqui não precisa tanto, isso aqui para você ter um saldo melhor. Aí, com isso, eu penso, quantos sonhos eu tenho? Eu tenho 3 sonhos, exatamente igual você falou. Um que vai ser realizado daqui a alguns meses, então eu preciso botar dinheiro ali. Outro que é, assim, para aposentadoria, né? Que eu preciso guardar para ter. E um outro lá, que eu não vou falar, que eu tenho medo de não realizar. Não precisa. Aí... É isso, aí eu vou separando todo mês o que me sobra, porque tem que sobrar, eu já vou botando, né? E aí não me sobra nada, entendeu? Eu fico com nada na conta. Ixi, então vou te dar uma dica aqui que assim, o que eu acho, tá? Cada um faz de uma forma, mas assim, o que eu acho legal, primeiro é blindar os sonhos. O que é isso? O que é blindar os sonhos? O que você recebeu o seu salário, você tem aquele sonho X. Então, antes de você pagar as suas contas, né? Você vai separar esse recurso para os seus sonhos. É como se fosse um boleto. Como se fosse um boleto. Você vai pagar ali uma o seu conta para sonho. você pagar. Uhum. O que sobrar é o que você vai trabalhar para o seu custo de vida. Misericórdia, gente. Misericórdia. Por quê? O que acontece? Você já blindou o seu sonho. Você ele já está guardou. protegido da gente mesmo, entendeu, Érica? Você não está... A gente está protegendo o dinheiro da gente mesmo. Você não está deixando para o final o que sobra. Não, o que sobra eu vou guardar. Não. Eu guardo primeiro para os meus sonhos, para minha reserva estratégica. Nossa, é mais difícil do que eu pensava, então. Não, é só uma questão Mas de é hábito. possível. Eu só faço isso aí que você está falando com a aposentadoria, porque esse tem que ser mesmo um valor X, porque senão eu não chego naquele valor lá para eu ter tanto por mês. Sim. Esse eu blindo. Mas agora, hoje os outros... você tem conhecimento do seu custo de vida, Tenho. né? Tenho. Você acha que é isso ou que você pode ainda diminuir um pouco algumas coisas sempre com dá, algumas né? Meu Deus. mudanças de comportamento, às vezes dentro de casa mesmo. Com pequenas coisas, Com pequenas né? coisas. Tudo é com pequenas. Eu tava a gente ouvindo começa pequeno para Eu estava ouvindo um atingir o grande. economista falando, eu achei muitíssimo interessante. Ele disse o seguinte: ele falou que, olha, o grande vilão das nossas finanças não são aquelas prestações altas, né? São aquelas pequenas coisas. É o sapato que eu comprei e não precisava, é aquela prestaçãozinha ali com aquilo, com coisas supérfluas normalmente, né? Então são coisas pequenininhas que no somatório engolem, acabam engolindo realmente o seu orçamento, né? É isso. Então, assim, é necessário primeiro blindar. Sim. Né? Eu recebi X, desse X aqui eu vou separar para os meus sonhos. O que me sobra é o que eu vou para o meu custo de vida. Meu custo de vida precisa ser esse mesmo, né? Então, assim, lógico, você quer ter uma vida boa, mas às vezes você não precisa gastar tanto para ter ela, né? Você precisa de ter um controle sobre aquilo. Aí sim, o que sobrar você pode reinvestir. A gente tem que ter uma super noção, né? Tem. Porque senão a gente extrapola também. Isso, eu quero fazer uma reforma na casa. Eu vou separar tanto. E às vezes esse tanto vai te fazer ficar sem comida dentro de casa. Você tem que ter um controle. É por isso que tem que ter o equilíbrio. Eu acho assim, por exemplo... E você conhecer as suas finanças, né? Digamos que eu me comprometa em fazer uma reserva, como você falou, fazer uma blindagem aí. Vou blindar, sei lá... R$500 por mês, um exemplo, sei lá, 100, eu vou blindar esse valor. Só que assim, é muito complicado eu deixar um valor muito fixo de blindagem para essa blindagem, porque imprevistos acontecem, né, no meio do caminho aí. Por exemplo, eu recebo X, mas, puxa vida, neste mês eu precisei gastar com farmácia, com médico, já trouxe um certo desequilíbrio. O que eu tinha deixado fixo para blindagem, eu não vou conseguir mais. Entende? Então, eu acho que você tem que fazer... Eu não sei se é assim que você tá mostrando para gente. Você vê tudo, fechou ali as contas fixas, as necessárias, né? E ali, a partir daquilo que restou, eu tiro esse valor para fazer essa blindagem? Porque e quando acontecem os imprevistos? Não, imprevisto, por isso que nós temos uma reserva.
Mas assim, o que acontece? Como a gente tem um conhecimento sobre as nossas finanças, né? A gente está ali vendo no papel, né? O nosso custo de vida, o que eu gasto. Muitas vezes o não essencial, como um passeio, Sim. um jantar, né? Em família. Ao invés de eu jantar 3, 4 vezes no mês, eu posso diminuir aquilo para 2, 1. Não vou deixar de fazer, mas eu posso, naquele mês, poxa, não dá. Sim. Eu vou estabelecer, em vez de eu ir 3 vezes, eu vou 1, essas 2 eu vou direcionar para isso. Então, assim, a gente precisa só conhecer nossas finanças e direcionar o nosso recurso. Porque imprevistos acontecem direto, né? Sim. Por isso temos a reserva. Sim. Mas é necessário a gente criar esse hábito e criar essas coisas. Então, assim, por isso que eu falo blindar antes, porque assim, senão todo mês tem imprevisto, você nunca vai fazer. Às vezes, todo mês não sobra Aí fala, nada. "Puxa, Não, mas deixa eu não intervir sobrou de aqui. novo." É porque você tá num patamar realmente assim, e você não consegue entender a mente de quem tá ali patinando. Começando. Eu entendi o que ela falou. Que a reserva de emergência não é para gasto de farmácia. A reserva de emergência exatamente. é para, meu Deus, o carro fundiu o motor. Não, mas farmácia também entra. Mas- Porque muitas vezes você não tem um recurso para comprar e precisa daquele remédio que é mais Mas caro. Mas, por exemplo, eu não Você quero entra, né? tocar na reserva financeira para comprar Eu remédio. entendo que tem que deixar Não, uma gordura entende. ali na conta, Tudo não tem bem, não? mas se você não tiver o recurso, vai ser necessário você tocar e no outro mês você Mas aí voltar. eu toco na reserva financeira para poder fazer essa blindagem desse valor? Não, aí não. Tá, É era isso que eu diferente. queria entender. Eu tô falando na questão dela. Eu preciso comprar um remédio X, porque eu fiquei doente, mas naquele mês eu não tenho aquele recurso Sim. porque eu preciso cumprir com o meu custo de vida. Tá aqui. Mas isso não tá contando ali, por exemplo, se eu sei que eu faço errado, porque eu fico com a conta careca mesmo. Se acontecer alguma coisa, eu tô muito lascada. Mas você tem reserva. Tem uma reserva de emergência que eu não toco nela. Eu aprendi que eu não tenho que tocar Mas nela, se não. você ficar zero e necessário for utilizar, você vai Melhor utilizar aquilo para aquilo. do que Você entrar vai pegar num um cheque empréstimo especial, pra por exemplo, você né? Ou E entrar vai num pagar para você empréstimo. mesmo. Mas não é melhor deixar uma gordura na conta? Quando é possível. Um dinheirinho lá? Se possível, é. Que seja R$200, 300, deixa lá. Não, se possível, sim, É, lógico. quando é possível. Eu tava vendo uma Mas coisa... você tem que criar o hábito de criar essa reserva. E como é que Porque- faz reserva de emergência se os bancos eles fazem? Você tem que deixar seu dinheiro aqui 6 meses. Aí tem uma reserva de emergência, lascou. Aí deixa hoje na poupança que não rende? Não, mas tem CDB que você Tem, faz resgate imediato. resgate imediato. Então, assim, Érica. investimento já é uma já é uma Exato. outra coisa. E é que eu e é quero um outro tocar assunto. nesse ponto também. Eu quero Ai, tocar. gente, eu quero tocar em todos esses assuntos, gente. Me Posso ajuda. descansar vocês um pouquinho, para ajudar a juventude, voltando aqui. Agora mais para os jovens mesmo. Esse negócio, como a Fana falou, dos gastos, que não são gastos pequenos, né? Então, para você que é jovem, que quer começar, pedir iFood direto em casa, não comer a comida que tem em casa, e quem sabe, final de semana, ou um sábado, ou um domingo, vou fazer um lanche. Mas tem pessoas que segunda pede, terça pede, quarta pede, quando vê, quebrou, e começa a quebrar os pais também. E aí vira um R$1.000 de iFood por vira mês, um né? balaio de gato, quando você vê no cartão de crédito, fala, gente, eu comi isso tudo de comida de iFood? Não. Então, assim, para os jovens também, quer se controlar, começa a se organizar aí. Vou lanchar uma vez na semana ou a cada 10 dias, não sei. Essa dica é boa, 01. Eu achei interessante uma coisa que eu vi também, que você comentou aqui agora. A gente precisa conhecer o nosso orçamento. E eu estava lendo que a gente precisa conhecer o tamanho do rombo, digamos assim, né? Como é que está a minha situação? E aí, levando também, trazendo, né, para um contexto bíblico, eu me lembrei da história de Neemias. Quando Neemias recebe a notícia de que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, as portas queimadas, a cidade tinha sido toda devassada, estava aquela situação terrível. Neemias, então, recebeu autorização do rei e foi até Jerusalém com o objetivo de reconstruir aqueles muros, né, e a cidade, enfim. E aí, eu achei muito interessante que ele faz essa analogia com as nossas finanças. Quando Neemias chega lá, ele não sai falando, pronto, vamos ver aqui, vamos começar aqui, pega isso aqui. Não. Diz que ele saiu, a Bíblia fala, né, tá no livro de Neemias, ele se levanta de madrugada, foi ao local e começou a estudar o local. Como é que estava a situação? Até para ele saber que tipo de estratégia ele iria aplicar ali, que ferramentas ele usaria ali para poder trabalhar naquela reconstrução, de quantas pessoas ele precisaria ali. Ou seja,
ele primeiro fez uma análise da situação, ele estudou a situação. E é exatamente isso que você falou. Eu achei muito interessante. Eu preciso colocar tudo no papel, na minha planilha. Nossa, eu recebo tanto e eu estou gastando a mais, né? Então, assim, alguma coisa está errada, a conta não está fechando. Eu preciso ver onde é que eu preciso cortar, onde é que eu preciso fechar torneiras aí. Esse é o primeiro passo. E outra coisa que você tocou também nesse tema, eu achei muito interessante, é envolver a família toda nisso. Porque tem gente que fala assim, ai não, mas eu não posso falar disso para minha esposa, não posso falar para os meus filhos que eu estou na bancarrota, eu não posso falar... Não, eu acho que tem que envolver sim os filhos, até porque eles vão se sentir pertencentes, parte ali daquela família. E quem sabe eles vêm com uma estratégia ali diferente que possa ajudar, né? E ajudar também nos cortes. Eles vão entender, nossa, meu pai pediu para cortar a TV a cabo, não... Se ele tem noção, ele fala, eu entendi por que meu pai essa dica é cortou importante, a TV a você cabo. colocou TV a cabo, por exemplo. Tem milhões de canais, você assiste todos? Pois é, claro que não. Claro que não. Às vezes, se você observar, estudar, como você falou, Neemias, você vai falar assim, cara, eu não assisto. Sim. Será que é necessário eu ter a TV a cabo aqui em casa? É necessário, Jefferson? A gente pagar HBO Max? É necessário Netflix? É necessário? Entende? Porque assim, é um valor pequeno, né? Às vezes a gente fala, Netflix, como você falou, é X por mês, R$30. Mas você faz a conta em 12 meses. Exato, Você assiste, né? Você tá em casa, você assiste isso o tempo todo. Às vezes não é melhor você, sair um filme, não é melhor eu alugar esse filme só por aquele período? Eu assisto a muitos filmes pelo YouTube. Pelo próprio YouTube então, eu assisto. A qualidade não é fantástica. Que não tenha que ter? Não. Sim. Você vai fazer uma análise de quanto você utiliza aquilo ali. Porque tem coisa que você paga que você nem utiliza. Sim, é verdade. Né? Então, assim, e aí às vezes é um furo no cano que está indo, que você poderia direcionar aquilo para outra coisa. É verdade. Então, por isso que eu falo, a gente é movido pelos sonhos. E os nossos sonhos têm que ser prioridade na nossa vida. E a nossa prioridade vai em cima do que a gente realmente está vendo. Por isso que tem que estar numa planilha, num lugar que você enxergue essa situação. Sim. Porque se você ficar mentalmente, vai falar, não, eu posso. Não, esse negócio de mentalmente para finanças não resolve. Mas vai chegar um momento que certo. não vai dar. E às vezes o motivo do rombo não é aquele carro, não é aquela coisa grandiosa. É R$24,90. Você sabe a mensalidade. São aquelas comprinhas parceladas que você fala, gente, que coisa inofensiva. Gente, uma prestação real. de R$50, né? São as raposinhas. Então, assim, a gente observar nessas pequenas coisas mesmo, né? E uma coisa que eu achei interessante também, acho interessante a gente tocar aqui nesse tema, e você já falou aqui, en passant, a questão do padrão, né? Eu acho que as redes sociais, elas têm contribuído muito para estimular, para despertar nas pessoas esse senso de comparação, né? Nossa, mas olha aquele famoso ali, ele está em Dubai, meu Deus, olha aquela ali, nossa, que roupa linda, é da marca tal, é da marca tal. Então, assim, qual é o meu padrão? Eu preciso deixar o meu padrão compatível com o meu orçamento, né? Que ótimo que ele está em Dubai, que maravilhoso que ele foi para Jerusalém. Você não pode estar lá também, né? mas pode ser talvez sonho. o seu sonho vai demorar um pouco mais do que o dele. Nem que seja do Bahia, né? Tanta coisa linda aqui, por que eu quero ir para Dubai? Então, assim, e como o Rafael falou, e eu estava ouvindo o pastor Ibe Batista falando ontem, exatamente sobre isso. Ele falou assim, gente, tem muita gente falando assim, eu preciso ir para Jerusalém, porque lá eu vou sentir a presença de Deus. Meu Deus! Nós estamos sentindo aqui agora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Agora. Eu não preciso estar em Jerusalém. É bom, deve ser lindo lá. Eu nunca fui. Deve ser maravilhoso. Mas no momento eu não posso ir. Então, eu vou sentir a presença de Deus do mesmo jeito aqui na minha casa, aqui no estúdio, onde quer que eu esteja, porque eu creio que a presença do Senhor vai comigo por onde eu for, né? Então, isso é um fato. A gente precisa entender que o padrão do outro é o padrão do outro. E sabe lá Deus, assim, a que custo, a que preço essa pessoa está ostentando ali uma viagem para Dubai?
Não sei, também não me cabe julgar, né? Então, assim, quem sabe aquela pessoa que está rodando naquele carrão zero maravilhoso, fantástico, o que ela precisou fazer, né? Então, porque a gente olha a situação do outro, assim, nas redes sociais, a gente fala, meu Deus, que vida fantástica, tudo para ele flui, tudo para ela é uma maravilha. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, assim, o que está por trás, né? E muitas os boletos, as prestações. E muitas das vezes é o quê? É a gente olhar para o outro e tá esquecendo de olhar para a gente mesmo. Exatamente. Nós estamos olhando para a internet. Exatamente. Né? E olhar para o nosso padrão. Só que a gente tem que olhar para a gente. Poxa, o que eu quero realizar? Né? O que eu preciso fazer para realizar? Sim. Eu sei que a gente tem altos e baixos, né? O mundo dá volta. Sim, claro. Uma hora a gente tá lá embaixo, outra hora a gente tá lá em cima. Mas a gente precisa saber trabalhar nos dois, tanto em cima como embaixo. Volta a história de José. Né? José do Egito, exatamente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem que estar preparado. Preparado para lidar, os dois momentos. Exatamente, com imprevistos, né? Te fazer uma pergunta. Dinheiro é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Dinheiro é uma coisa maravilhosa. Nem pensou. Nem pensei. É maravilhoso. Nem As pessoas costumam demonizar, né, o dinheiro. Fala um pouquinho aí pra gente, Rafael. E isso é muito ruim, né? Muito você demoniza. Porque, assim, como fala até na Bíblia, eu não lembro bem direito onde mas né, Deus fala muito sobre isso, né? Que existem dois... O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Exatamente. Mas, na verdade, o dinheiro veio para nos servir. Claro. E não a gente servir o dinheiro. Só que está acontecendo ao contrário. As pessoas estão se tornando escravas dele, do né? dinheiro. E às vezes a pessoa perde a qualidade de vida se tornando escrava do dinheiro. Com certeza. Porque a gente vende tempo para ter dinheiro. Exato. Então a gente perde a qualidade. E quando você é um cara que sabe se planejar, né? Você tem tudo ali no seu controle, você consegue ter qualidade de vida. Exato. E qualidade de vida é o quê? Não é só ter, é ser primeiro. Ter é consequência de ser. Sim. Né? Se você tem uma boa família, sim, se você tem um bom emprego, se você é uma por boa incrível pessoa, que pareça, saúde, isso são coisas que o dinheiro não compra. Não compra. Não é? A sua saúde. E é interessante, eu ouvi uma pessoa falando, e li sobre isso também. Você fica a vida inteira trabalhando para conquistar coisas, né? E aí você, nesse meio do caminho, você perde até a sua saúde nessa busca frenética de conquistar coisas. E chega lá na frente, você vê que você perdeu a saúde e que aquele dinheiro que você conquistou, ele não vai te servir muitas vezes para te restituir a sua saúde, né? Não vai. É isso mesmo. Você me fez lembrar, a Érica sempre que me lembra, que tem que cortar. Você me fez lembrar, e foi até, coincidentemente, foi até a Érica que me visitou na UTI, a última vez que eu passei pela UTI, lá no Hospital do Coração, né? E eu estava numa correria muito grande no meu serviço, e trabalhava num setor assim que me exigia muito. Mas se eu recuasse naquele momento, eu ia ter uma diminuição salarial. Aí a Érica até que entrou, foi uma das primeiras visitantes, coincidiu no horário, né? Não deu para você estava com a Dani, a Érica foi lá. E eu acho que ela não lembra disso, mas eu falei ainda no leito lá. Eu falei, Érica, eu vou sair da área fim. Eu vou sair da... Eu sei que eu vou ter uma redução salarial, mas eu vou sair da área fim. Por quê? Porque a minha saúde e a minha qualidade de vida tem um valor maior do que o dinheiro. Perder para ganhar, né? É um poder de decisão, né? Área fim, você não quer explicar o que é área fim? Porque eu não sei exatamente, mas eu sei a matéria, mas eu não sei explicar. Eu estava com o microfone cortado, é muito botão para apertar. Olha só, gente. Não, área fim, porque eu sou funcionário do judiciário e estava na área fim, e a área fim ligado a processos judiciais, né? Processos judiciais, audiência, juiz, promotor de justiça, aquela coisa. Eu era escrivão, fazia várias audiências uma atrás da outra e tal. E aquilo estava me matando. Eu falei, gente, eu vou recuar, vou perder essa função, vou restabelecer minha saúde, vou ter uma qualidade de vida com a minha família, que isso também não sei, educação financeira. Falamos junto, né, Rafael? Isso aí. Exato, isso mesmo. Rafael, agora eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre a questão do investimento, né? Como é que eu faço esse investimento? Por exemplo, uma pessoa que ganha ali um salário mínimo,
como é possível investir? Que tipos de investimentos essa pessoa pode tentar fazer? O que seria acessível em termos de investimento para uma pessoa que ganhe, por exemplo, um salário mínimo? Todo mundo pode investir, né? Então, Bom saber disso. O que eu volto a falar é trabalhar a questão do controle, né, do planejamento. Sim. Né, do seu custo de vida. Qual é o seu custo de vida? Então, assim, você vai pegar um recurso para investir. Mas o primeiro investimento, você só pode investir se você está controlado, né? Se você tem realmente controle sobre as suas finanças. Se você tem uma reserva, né? Se suas contas estão todas ok, você não tem dívidas, né? Sim. Aí você vai começar a direcionar esse recurso para investimento. Sim. Porque eu não posso falar assim, você tem que investir se você está endividado. Não vai pegar um empréstimo para poder investir. Porque o juro da dívida, do empréstimo, é infinitamente maior do que o que você recebe no Isso. Então, assim, é necessário que você esteja tudo administrado, né? Para poder começar a investir. Então, assim, eu acho que o primeiro investimento é a reserva. É você ter uma reserva estratégica, que eu dou uma dica de pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Você pega lá seu custo de vida. Se for R$1.000 o seu custo de vida, então você tem que ter pelo menos R$6.000 para que algum imprevisto aconteça, você perder um emprego ou alguma coisa assim, você vai conseguir manter o seu custo de vida por aquele período até você conseguir achar algo para suprir novamente as suas necessidades. Sim. Né? Então, assim, o mínimo 6 meses estabelecido em cima do seu custo de vida. Uhum. Então, aí sim, você está com tudo ok, a gente pode começar a pensar em investir. Hoje, investimento é bem tranquilo, né? A gente tem diversos bancos digitais, né? Tem a própria XP que você pode investir. O que é essa XP, que eu não sei? O Instituto XP é uma investidora, né? Ah, é um banco, né, digital. Ok, tá. Consegue explicar o que é Tesouro Direto? Pouco. Você sabe que você não está sendo ouvido, né? Eu já assisti alguns podcasts que a gente fica assim, é verdade. Aí, ninguém escutou o que ele falou. Eu amo a Érica. Rafael. Então, assim, e aí a própria XP tem consultores aonde ele pode te direcionar para qual é o melhor investimento que você pode fazer com aquele recurso que você tem. Entendi. Entendeu? Mas Tá. existem vários consultores aí no Agora, mercado que você pode... falou que não é para esse podcast, vai ser para qual, filho de Deus? Me explica agora. O quê? Como é que faz? Onde é que eu guardo a reserva de emergência? Tá, a reserva de emergência. A gente pode guardar na poupança, mas a poupança hoje não é tão viável, né? Rende muito pouco. Mas a gente tem aí o CDB, né? De resgate imediato. Por quê? A reserva, ela tem que ser de resgate imediato. Sim. Não adianta você investir num... É aí que eu tô errando. O aperto chega e você não pode tirar. É Como mesmo, é que você é. vai fazer? Né? Tem investimentos aí que leva 30 dias, 2 anos, você vai pegar daqui 10 anos. Não. Aí a Tem que gente ser vai orando, aquilo- Deus, que não aconteça nada daqui. Nada. Até daqui 6 meses. Então né? tem que ser aquele que seja de resgate imediato. Ele está rendendo ali, mas se você necessário precisar, você consegue fazer o resgate. E aí as outras a gente pode fazer. Aí Porque eu já vai ouvi ser falar planejado. que não é interessante a gente deixar tudo no nosso banco, não, para eles não ficarem sabendo que a gente tá ali fazendo. Isso tem sentido ou não? Acho que não. Ah, lá onde ela tá pegando dinheiro, essa aqui tem dinheiro, essa aqui não tem dinheiro. E aí diz que é bom fazer nessas contas digitais. Não tem nada a ver isso, então? Não, acho que não. Hoje, o que eu geralmente faço e indico fazer, bancos digitais são importantes, mas talvez você dê um nome para cada conta no banco digital. Vamos colocar assim. Pra Isso aqui é organizar, para né? minha reserva financeira. Então eu vou depositar tudo para reserva financeira aqui. Isso aqui eu vou usar para investimento. Isso aqui é para o meu sonho. Não que você precisa ficar abrindo um monte de conta digital, tá? Às vezes naquele próprio banco lá você vai ter um investimento para reserva, um investimento para os seus sonhos, uma reserva só para realmente investimento de longo prazo, para aposentadoria, e aí vai. Mesmo porque se a gente ficar abrindo um monte de conta, porque o juro sobre juro é quando vai tendo um montante. Hoje os bancos digitais não têm, né? Assim, não cobra taxas, né? Como os bancos... Não, mas estou falando né? assim da quantia. Por exemplo, eu botei R$200 num banco aqui, mais 200 no outro. Aquele trem vai demorar demais a render. Porque se eu tivesse botado 200 aqui, pegado 600 e botado num só, sim. o juro daquilo ali ia render bem mais mais. rápido, né? Sim. E mais. Mas aí vai depender de cada prioridade sua, né? E do Esse valor 200 também que é a pra gente está quê? colocando. Esse outros 200 vai para quê? Esse aqui, né? Esse 600 é para isso.
200 é para aquilo, 200 para aquilo. Então depende muito sobre isso. Fala no microfone. Não precisa Eu aparecer, acho- não, só fala no microfone. Tá, joia. Eu Isso. acho interessante o que o Solon faz, Ana. Sabe? Ele, Sim. todo ano ele passeia com a família, né? Todo ano ele passeia com a família. Então ele pega um determinado valor e põe ali esse valor. Fundo é para viagem. Fundo viagem. Isso. Fundo passeio. É. Fundo não sei o que. Eu acho interessante. E é o casal, isso. né? Então, E a gente sempre pergunta, como ele consegue? Assim, né? É Como é que ele porque viaja é tanto? Como é que ele prioridade. faz? Meu Deus, É. como vai? pessoas têm prioridade de comprar carros, têm prioridade de viajar. E outra coisa importante também, eu me lembrei da Andréia também. Nossa irmã. Lembrei da Andréia. A Andréia, ela tem ela e o José Carlos, o marido dela, eles têm um lema lá na casa deles, o seguinte: nós queremos comprar o imóvel X. Eles podem estar, assim, com muita vontade, ansiosos por comprarem aquele imóvel, só que eles não compram enquanto eles não juntam o dinheiro todo. Valores até consideráveis, né? E eles não compram, eles não financiam nada. Nós vamos juntar. O nosso objetivo, como você falou, é um sonho a longo prazo. O meu sonho é comprar o apartamento ou o imóvel tal. Então, vamos trabalhar nesse sentido. E eles vão juntando. Enquanto não estão com a quantia toda fechada, eles não compram. Legal. Eu acho isso É um bom interessante. exemplo. Eu ainda não consegui fazer isso. É treino. Você acha que ela não é ansiosa? Ela é ansiosa, igual a gente, mas ela aprendeu a se controlar. É verdade. É isso. Então, assim, como eu falei, os 3 sonhos é importante. Sim. O primeiro é para que você possa estar ali, estou realizando, enquanto está aguardando chegar os demais. Sim. Né? Para pessoas ansiosas serve bastante. Ajuda. Ajuda, não ajuda? Ajuda. E- Porque a gente tem a necessidade de comprar. Aham. E essa questão da espera, eu acredito que ela trabalhe bem mesmo a questão da ansiedade, também. Isso. Né? Eu preciso aprender a esperar. Porque eu já percebi que eu não consigo ter tudo o que eu quero no tempo que eu quero. Né? Então, eu acho que trabalha realmente a questão da ansiedade. Né? E eu tenho uma dica, assim, já mudando um pouquinho do assunto, para casais, né? Que é legal também. Ótimo. Principalmente, Manda aí. Jefferson, que é a prestação. né? Porque a gente só Tadinho, falou, esse olho roxo nós demais. falamos muito sobre controle. Mas assim, educação financeira não é só o controle totalmente, né? Que eu tenho que controlar tudo. Então, o que eu faço muito na minha casa eu faço esse controle, né? Das contas essenciais, aquelas que são fixas. Sim. Né? As não essenciais, por exemplo, academia, entre outras coisas. Eu também tenho É porque você não está na idade ainda de considerar a academia como essencial, né? Porque chega uma idade que a academia se torna uma despesa essencial. tem aquela... Ele é jovem, É verdade, ainda, ele ainda não Ana. entende isso. É verdade. tem uma conta que é de educação, né? Que é para conhecimento, né? Você estudar. Então, você também é um investimento, né? Eu gosto de guardar uma reservinha para livros, porque eu É um compro investimento. muitos livros. Isso. Então, assim, e a gente pensa assim, livro é baratinho. Não é. Livros são caros, né? Então, até para isso a gente precisa guardar essa... É um investimento. E eu tenho uma conta que essa conta, ela não tem que ter, ela não é estabelecida de controle. Por exemplo, eu estabeleço um recurso para minha esposa, Sim. para que ela possa gastar com o que ela quiser e ela Ai, não que precisa me ótimo! trazer nota fiscal de nada. Ai, que fantástico, Então tem que ser para ela e para o marido também. Né? Vai que o marido quer comprar um kimono. Ele não precisa dizer, você também não vai falar, por que você compra? Não, ele tá dentro daquele limite. Isso dá Mas certo. Isso dá certo. O Ricardo fala lá em casa assim, Fana, até R$100, você não precisa me explicar, não precisa me falar com o que você está gastando. Não. Mas a partir de R$100, vamos colocar ali, vamos justificar aqui, vamos trazer para a gente ver se é necessário. É bom você estabelecer um recurso no mês, né? Microfone. Até para os dois estarem Que caminhando. não seja esse valor... Não vou aparecer também. Que não seja esse valor X que a Fana falou, de 100, de 200. Mas você falou 100. Tá, que seja assim, não. Mas você falou Lá 100. em casa você me estipulou 100. Ele sem graça. Vamos expor? A minha praia virou o quê? Deixa eu falar. A minha praia virou o quê? Olha só. Não. Olha só. Elas estão rindo. Ai, gente, a vida real é tão engraçada. É tanto botão. Mas eu acho isso o seguinte.
cria também não cria uma opressão pro casal, nem pro marido, nem pra esposa. Olha, vamos estipular, R$200 aí, você cuida das suas coisas, gasta, não precisa me dar satisfação, você tá entendendo? Porque não cria uma opressão, porque quando vira uma opressão, aí não tem espírito, nem paciência, nem nada que vai ajudar a ter controle financeiro, e é interessante, entendeu? Rafael, também... Porque a gente tem a necessidade de gastar. Claro! Né? E às vezes a gente quer gastar com besteira mesmo, então você estipula ali... É bom estipular um valor sim, né? Sim. Você colocar, é X... Por exemplo, eu faço planejamento por ano. Então, eu boto por mês, ó, pode gastar X. Com o que quiser. Sim. Né? Sem ter Mas que está dar no meu satisfação. controle, sem dar satisfação. E é Nossa, que interessante sonho. também porque, assim, os dois caminham na mesma direção. Peraí, só um Porque minutinho, vou como deve interromper de ser novo. complicado... Porque a Érica falou, diga. que sonho. Eu vou pegar o gancho dela, que sonho. Que não seja assim, seja R$50. Entenda, gente, olha. Que seja R$20. O negócio é o seguinte... Esses R$50 eu vou gastar. Eu vou tomar um picolé, eu vou Isso. comer um chocolate, eu vou comer um Snickers e acabou. Peraí, R$20, não deu meu mais. filho. Acabou. R$50, acabou o picolé Eunice. Vou ter que esperar o próximo mês. Para do Eunice, picolé com pois R$20. Mas o que eu tô falando é o seguinte, não cria uma opressão. Tá aqui, 50 conto, gasta como você quiser. Vai ali, quer só, eu não sei, comprar um bambu, fazer uma pipa, soltar uma pipa? Faz, meu filho. Tá? Eu tava... Esse planejamento tem que ser leve, né? E assim, eu tava dizendo, né? A gente precisa caminhar juntos, né? Porque complicado é quando um tá caminhando numa direção e o outro ainda não entendeu o propósito, assim, ali do casal, né? Então, assim, quando um esbanja demais, por exemplo, né? Ô, gente, verdades sendo ditas, né? Vamos colocar na mesa. Quando um esbanja demais. Vamos... Gente. A praia dele foi por água abaixo, porque eu acho que eu gastei um pouco demais. Acabou o direito do outro, né? Gente, Exatamente. oh, meu Deus. Eu acabei gastando o A seu. Fana tá numa fase terrível. Então, O limite você tinha, eu gastei. mas Olha, eu vou pegar o seu limite esse mês. Porque o meu nesse mês não deu, não. Nesse mês não deu, não. Gente, a praia. o problema... E aí eu ainda dei uma solução pra ele. Eu fui bem Não se legal. preocupe. Eu falei, não se preocupe. Tá tudo eu sob gastei. Eu gastei o dinheiro da sua praia, mas a gente tem uma solução. O YouTube, ele tem uma... A gente precisa de horas aqui pra poder começar a monetizar. Faltam só 3.000. O YouTube, ele tem umas imagens muito interessantes da praia ali, o barulho do mar. E eu falei, Ricardo, neste ano Gente, você uma vai concha. Sabe a concha? Então, já dei essa Tem ideia. lá em casa uma concha, Ele você pode fica colocar. e fica ouvindo. Não, mas é sério mesmo, eu tô brincando aqui. A lágrima Mas tá é escorrendo muito já. importante a gente ter essa noção de caminhar juntos na mesma direção. É claro que uma vez ou outra a gente dá uma resvalada, fala, ops, gastei demais, né? Mas aí eu já até sento com o Ricardo, olha, extrapolei um pouquinho aqui. Então agora o sacrifício vai ser dos dois. A gente vai ter que... A gente vai sacrificar juntos. Como diz lá em Amós 3:3, né? O profeta Amós dizendo, olha, andarão dois juntos, se entre eles não houver acordo. E é exatamente isso, né? Dessa forma aqui, um resvala daqui, outro resvala dali, mas a gente... Assim, existe um acordo nesse sentido, né? Isso é que eu acho importante. E a gente vai... não sei como é que tá o horário aqui do... Gente, só pra Tá tão que bom, né? Vamos a tocando. gente teve que chegar aqui hoje às 7 da manhã, né? E Eu moro acordamos ali às do outro 5. lado da cidade. A gente acordou, eu tô aqui assim, ó, o cílio já pegou o morro. E aí a gente tem hora pra acabar, porque Rafael tem um compromisso. ainda tem Temos tempo. tempo. Então temos vamos falar tempo. mais um pouquinho, porque eu queria saber o seguinte, você já até tocou de alguma forma aí nesse ponto, mas é interessante a gente apresentar também, falar sobre isso, né? Por exemplo, a saúde financeira de um casal, de uma família, ela está ligada, ela depende necessariamente do tamanho do salário? A gente já sabe a resposta, mas é bom a gente esclarecer um pouquinho aí, que não tem a ver com o tamanho do salário, né? Para você ter saúde financeira. Eu acho que não tá muito a ver, não tem muito a ver, né? Eu acho que a saúde financeira, ela é
depende, né, da administração desse recurso que você recebe, de você ter conhecimento no que você pode direcionar esse recurso. Foi o que eu falei, questão do custo de vida. A gente parar de olhar para a grama do vizinho e olhar para a gente. E às vezes a gente vê, né, Rafael, eu já vi pessoas assim com salários muito bons, salários muito altos, vivendo numa situação assim... Eu tenho um exemplo aqui, eu vou falar para vocês. Então fale pra gente, numa situação muito pior do que aquele que vive ali com o seu salário mínimo e que controla direitinho, que ainda sobra até pro lazer. Aí você fala assim, mas que coisa mais miserável. Não, ele ajusta tudo de uma forma tal que ele consegue fazer essa administração e sobra para tudo, né? E dá, às vezes, para tudo, isso. né? Há um tempo atrás aí, eu tenho um conhecido, né, que ele é segurança de banco, né? Naquela época que tinha segurança. Era segurança do Banco do Brasil. Uhum. E lá na minha empresa, onde eu trabalho, as pessoas ganham bem, né? Não ganham mal, mas ganham até mais do que esse segurança. Esse segurança, ele tinha um controle financeiro, tinha uma educação financeira tão grande que ele emprestava dinheiro para pessoas que ganhavam, às vezes, até 5, 6, 7 vezes mais do que ele. Porque a questão não é o quanto você ganha, é o quanto você administra, é o quanto você conhece, né? Você tem conhecimento sobre aquilo que você direciona o seu recurso. E por esse controle que ele tinha, ele conseguia fazer viagens, ele trocava de carro praticamente todo ano. Ele emprestava dinheiro a juros, né? Era uma forma também dele ganhar dinheiro além do salário dele. Que isso também é importante, né? A gente até não falou aqui, mas a gente não pode ter só uma renda. A gente precisa ter uma renda extra também. Né? Aquela renda principal, muitas vezes, era para segurar o seu custo de vida. E a renda extra, muitas vezes, e na maioria das vezes, ela vai servir para você realizar seus sonhos. Ter um lazer, né? Fazer uma Fazer viagem. outras coisas que não estão dentro daquilo que você tem para viver. Então, assim, você sempre buscar algo além daquilo. Porque todos nós temos algum bem, né? Alguma coisa que a gente tenha conhecimento que a gente pode colocar e vender isso, né? Sim. Um empreendedorismo, são os nossos né? dons, nossos talentos, Isso. né? Todo mundo tem um Usar talento e um dom. Inclusive, eu trabalho no Sebrae, minha renda principal, né? Mas eu tenho o jiu-jitsu, né? Que eu também tiro alguma coisa dali. Sim. Ultimamente eu tô cuidando de cachorro, né? Passeando. Com cachorro é uma forma de ter uma renda extra. E fazer uma terapia? Fazer uma terapia, né? Financeira. Que eu já fiz e faço, e muitas vezes eu não falo nem de finanças. A gente só trabalha comportamento. Ele fala, você é terapeuta. Porque muitas vezes ela está me contando qual é o modelo de vida dela, desde que ela nasceu até hoje. E tem coisas dentro desse período que a gente precisa mudar alguma coisa para que ela melhore financeiramente. Verdade. Esse negócio de renda extra é o que você falou. A gente não pode olhar o que você ganhou na renda extra naquele mês. Você tem que olhar no ano. Quanto que de renda extra de dinheiro que você fez, né? Num ano. Nossa, eu faço a unha da Fana esporadicamente, quando ela tem tempo, né? Que a bicha não tem tempo. Aí faço a unha da minha outra irmã. Vou fazer compra também para os pais, para os sogros, né? Da minha outra irmã. Vou semanalmente e ganho um dinheirinho ali por mês. Mas é livre de tudo, assim. É um dinheiro livre para mim, que eu boto na minha conta em um ano. Gente, é um dinheiro bom. Se eu souber administrar esse dinheiro, né? Todo esse dinheiro que vem fora do meu trabalho, dá um dinheiro bom. Tá. E direcionar para quê? Por isso que eu falei, tem que dar nome aos sonhos. Dar nome às prioridades. Sim. Porque senão você gasta qualquer coisa. O que aparecer, eu vou lá e gasto. Né? Vocês falaram, acho que é do irmão de vocês, da irmã de vocês. Ela tem prioridade. Tem. Eu quero trocar o apartamento. Então eu vou direcionar toda a minha energia para isso. Aquilo, Porque ela poderia muito juntar dinheiro, mas se ela não tem prioridade, aparecer alguma coisa, não, eu vou lá e gasto. Pronto, Sim, acabou. não tem objetivo. Ou então fica o dinheiro lá Porque para a vida juntar inteira. é difícil, mas para gastar Nossa. é rápido. Só aparecer uma oportunidade. Muito rápido. Só, né? Um brechó. Parecer um brechó. Nossa, eu preciso. Aquelas perguntas, né? O filtro, né? Antes de entrar na loja, eu costumo colocar um filtro. Eu preciso disso, gente. Eu preciso Mas ela mesmo disso. Aí a resposta é sim, eu Sim, preciso. eu preciso. Então toda vez sai ela e a consciência dela, as duas na mesma sintonia, e elas vão e compram, É entendeu? igual eu ir ao supermercado com fome.
fome, né? Você compra tudo. É verdade. Pois é. Isso tem a ver mesmo, né? Já ouvi falar. Isso é sério mesmo, sério. né? Quando você vai com fome pro supermercado, você começa a comprar um Mas monte de isso, Coisa gente, que é não uma, tem necessidade, né? é uma educação que não é só financeira, é com tudo. Por exemplo, ontem eu fui a uma festinha de aniversário lá dentro do meu trabalho. E aí, a gente tava comentando, né? Aí uma colega minha falou assim, a minha dieta tá lá, toda na geladeira da minha sala, e eu tô aqui comendo bolo. Aí eu falei, mas é isso, você tem que fazer o contrário, você tem que comer a dieta antes de vir, porque aí o estrago vai ser menor. É verdade. Então, tudo é essa mesma ideia. E tem umas dicas também, assim, bem domésticas mesmo, bem caseiras, né? De como você ali fazer uma certa economia. Por exemplo, pessoa que às vezes, né, deixa a comida perder demais. Às vezes. Às Quem vezes. será que faz? Nossa, porque a pessoa não para em casa, Fruta, né? E aí você pode, por exemplo, aproveitar aquilo ali para fazer uma torta, um Gente, mexidão. sempre tem receita. Eu falo pro Sempre- Jefferson, mas isso aqui você fez com aquela banana podre? Eu falei, fiz. A banana não precisa estar Isso podre. você tá comendo, aí ele já perde o gosto, o brilho vai sumindo com Mas o bolo. você vê que tudo volta para finanças, né? Tudo, tá tudo muito Por ligado exemplo, a gente falou do mesmo. supermercado, uma dica também muito boa é você fazer uma lista antes em Sim, casa, sim. né, para ver realmente o que você precisa. O problema é quando Que você que tá chega no faltando? mercado com a lista e fala, puxa vida, olha isso aqui, não pus na lista. Um tentando ensinar, a outra desconstruindo tudo que a gente aprende. Mas aí tá a educação. Eu não preciso disso. Gente, você vai como falar, é que não eu preciso. Gente, Não a vou levar. Nutella! Meu Deus, como é que eu vou viver sem a Nutella? Como que eu não coloquei isso nessa lista, meu Deus? Outra coisa importante também, né, Rafael, você deve falar bem sobre isso também, é criança no supermercado. Vai para o supermercado, não convém Não leve, levar, não leve, né? Não, eu já- Porque não. você acha Eu que já tem que indico levar? levar. O meu não dá, não. Ai, Ele meu sai Deus, catando então vamos tudo. lá. Rafael. O Murilo sai colocando Então, e a gente tirando. A gente falou lá no início sobre educação financeira Ah, para sim. crianças. Entendi. Esse também é uma forma de ensinar. Oh, meu Deus, é faço você isso trabalhar essa lista, não levar aquilo que não É está na verdade, lista. você tem razão. E começar a levar a criança e falar, olha, filho, Ensinar, né? a lista é essa, né? Talvez ele não saiba ler, mas você vai dizer, olha, a gente tem que levar isso aqui. Então, se ele pegou algo que não está na lista, você vai falar, filho, isso aqui a gente Tem não razão. pode levar. Tem razão. Você começa a ensinar. Porque assim, se você deixar aleatório, realmente, tudo que ele vê e ele gostar, ele vai querer botar. É. E para ele é muito fácil, né? Sim. Porque as crianças hoje, você fala, o pai fala, eu não tenho dinheiro. Ah, não, passa o cartão. O Vai Murilo lá fala, naquele- faz um pix. Hoje Faz mudou, um né? pix, Faz um olha pix. só. Na Gente, eu época falei, passa meu o cartão, vai lá na maquininha, bota. É. Mas ele não. Então, por isso que o ensinamento à criança é importante saber de onde vem o Verdade, recurso, Rafael, como concordo. vem. Concordo. Eu Bem Para que concordo aí também. sim você vai criando aquela cultura na criança, Sim. né? Para de, que de no disciplina futuro, mesmo, de né? E obedecer o que está na lista. E E uma aí a gente volta, que nós falamos, a participação da família. É verdade. Então, é o pai, é a mãe e os filhos. Uhum. Vamos falar sobre finanças? Vamos falar. Sim. Então tá aqui. Aqui é todo o cenário da nossa casa. Uhum. Vamos fazer compras? Vai levar o filho? Filho, mamãe e papai precisa comprar isso aqui. Você precisa de algo, vamos dizer. Às vezes a criança quer, né? Ah, eu quero um chocolate. Beleza, então bota na listinha dele um chocolate. Então, assim, ele É vai... uma boa estratégia. Ele vai com aquilo na cabeça que ele pode levar aquilo. Sim. Não é escassez, é uma forma de administrar. controle, De gente. controle. É, tá ensinando. Porque senão, a criança, para ela quer pegar tudo. Esses dias eu fui com o Murilo. O Murilo agora ele tá focado nas figurinhas. Não é figurinha? Como é que é o nome daqueles bichinhos? Pokémon, Não, não sei, XD. PKXD. PKXD, olha Sei nem só, o que é gente. isso. PKXD, eu aprendi por conta do Murilo. São bonequinhos né? de videogame. São Deve uns ser o Abraão, né? envelopezinhos que vem com uns bonequinhos dentro. Então, ele te estimula a comprar um pacotinho toda vez pra você ver se saiu um bonequinho Você diferente. não sabe qual pra bonequinho que coleção. tá ali. E outro dia ele tá... Tia Faninha, vamos à banca, porque eu queria que você comprasse pra mim o PKXD. Eu falei assim, eu vou, mas a gente vai fazer uma combinação antes de sair. Ótimo. Eu te dou dois pacotinhos. Ah, não, tia Faninha, não, 2 não, quero mais, quero... Aí ele fica assim, 3? Não, Ele negocia, 2. Ele gente, fica é muito negociando. complicado. Então tá, 5. Eu falei 2. E ele vai aumentando. Aí a gente foi à banca e ele pensou assim, bom...
ela tem o coração muito mole, vai chegar lá na banca, ela vai, né, vai se esquecer da combinação e vai me dar 5. E ele chegou lá, então tá, tia Fani, eu vou levar mais. Não, nós combinamos 2. Ah, mas tia Fani... Então, assim, ele tentou de todas as formas e eu consegui manter. Porque normalmente eu dou uma, né? Eu dou uma balançada, mas eu consegui manter, porque senão isso não tem fim. E a criança não entende aprende. isso, né? Ele E entende. a criança leva isso pra vida adulta. Pra vida adulta. É. E aí cai no que a gente caiu, né? Eu não sabia nada de finanças. Nós falamos sobre o modelo, né? Exatamente. Mas os meus pais foram um bom modelo pra mim. De economia, Mas não sei o que né, aconteceu. Eu não sei. Onde você desviou, É né? igual a história do alcoólatra, né? Acho que de tanta gente não ter, eu falar, agora eu quero ter, Agora que eu não eu quero tive. ter. Pode ter sido isso também. Mas eu acho que a criação do filho não é... eu tenho dinheiro, às vezes, para dar o que o Murilo quer, mas não convém, porque eu estou ensinando ele a ser um bom economista, não é? Como é que fala? Uma pessoa com consciência financeira. Isso, né? claro, Eu não quero consciência que ele financeira. se lasque na vida, né? Como eu já me lasquei. Então... E assim, a gente já está caminhando para o final, que o Rafael tem compromisso, mas aí a gente falar... faltam que 20 minutos pro seu compromisso. Só uma questão, antes de a gente caminhar aqui para o final, tem uma questão importante, que é a questão dos cartões. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, gente, e abre aquela carteira com 50 cartões, 50 é exagero, né? Sei lá, 5 cartões de bancos diferentes. Gente... Eu não sei como que consegue, porque eu acho assim, eu já acho difícil administrar um cartão. E eu acho que quanto mais direcionada, não, como é que é a palavra? Tá tudo unido ali numa coisa só, eu acho que fica mais fácil de você visualizar, de você administrar, centralizar, tudo centralizado num só, né? O que você acha? Você acha que é isso mesmo ou você acha interessante que a pessoa realmente tenha vários cartões? Não, acho que tem que ter um. Um só mesmo, né? Ele pode até ter várias contas, mas tem que ter objetivo, né? Sim. Tem que saber o que realmente, para cada conta, o que ela quer com aquilo. Aham. Né? O que existe muito hoje é das pessoas terem vários cartões de crédito, né? E achar, como É a uma Erika ilusão, falou, né? né? A Achar que ilusão esse de dinheiro é várias meu. fontes de dinheiro. Né? E Então, outra, vou aqui, parcela ali, parcela aqui, mas na hora que soma, não dá. a conta não fecha É igual mesmo. o cartão de crédito. É importante que você tenha, beleza, crédito está aí para ser utilizado, mas ele não pode extrapolar o que você recebe. Sim. Porque você não pode pagar a fatura, o mínimo, né? Que senão os juros vêm lá altíssimo. Você tem que pagar lá integral. Então, por isso que é importante o controle. Muitas vezes o cartão de crédito, ele vai te dar benefícios, né? Como milhas, entre outras coisas. Mas se você tem um controle sobre ele. É verdade. Senão, ele vira uma dívida e muitas pessoas colocam o cartão de crédito melhor. dentro... Sim, do orçamento. Do orçamento. Como se aquilo fizesse parte. Então, assim, às né, vezes do ele recebe o orçamento. salário, vai tudo pro cartão. É. Aí vai indo. Daqui a pouco, Eu ele perde o controle, fui né? assim, E durante aí muito tempo. tem que pegar um empréstimo para pagar, ou às vezes Sim. vai ficar pagando o mínimo e os juros tá Então, é comendo. interessante que você elimine. Eu assisti a um filme, eu não estou me lembrando, Os Delírios é uma coisa assim, eu não me lembro o nome do filme, mas a menina, ela era uma consumista, assim, compulsiva mesmo, e gostava de comprar um monte de coisa e roupa e tal. E ela, de repente, falou, gente, eu preciso mudar isso, eu preciso ter uma atitude diferente. Então, ela pegou o cartão e ela congelou o cartão. É porque esse filme é muito antigo. É muito então, antigo. Na minha época não. Não, você nem era nascido ainda. Nessa época só tinha o cartão de crédito físico, mesmo. E aí ela congelou o cartão. E aí ali ela estava passando por aquela necessidade, aquela vontade de comprar. E ela, ai meu Deus, quer saber de uma coisa? Foi lá no congelador, quebrou lá e começou a usar o cartão. Então, para evitar quebre, corte, jogue fora. Se bem que hoje em dia, como você falou, não é só o cartão digital, físico. a pessoa no celular, tem né? que ter controle É mesmo. verdade. Então, assim, a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu quero que a gente fale um pouquinho agora, rapidamente, sobre a questão da atitude, que eu acho que você já até falou um pouquinho, né, Rafael? Eu acho que se a gente se dispuser a mudar qualquer coisa na nossa vida, seja que área for, seja na área financeira, sentimental, enfim, qualquer área, a gente precisa realmente ter uma atitude. E eu falo assim que principalmente, não principalmente, mas nessa questão da
das finanças. A pessoa está ali, ai meu Deus, eu vou orar porque Deus vai mudar essa realidade que eu estou passando, essa realidade financeira. Deus há de mandar, Deus há de fazer isso. E a pessoa fica ali orando. Eu acho assim, a oração, ela é fundamental. Ela é muito importante. Mas assim, tem algo que eu preciso fazer. Tem algo que que cabe a mim, né? Mudar, criar novos hábitos. Então, eu não posso orar, porque eu sempre gosto de dizer que Deus não tem compromisso com os nossos excessos. Filha, você que administrou mal, né? Então, aí tá vindo, a fatura tá vindo aí. Então, a gente tem uma atitude. A atitude é assim, você tomar uma decisão e caminhar no sentido daquela decisão que você tomou, né? Tem mais algum aspecto que você queira abordar aqui, Rafael? Acho que, Fana, você acabou resumindo tudo que nós falamos aqui, né? Foi muito bacana. A gente fala em oração, é importante? É importante a gente orar. Acho que a oração aí, nesse momento, tem que ser feita para Deus, para que Ele possa iluminar te dar estratégias, as nossas cabeças, né? Dar estratégia para lidar com aquela situação. Verdade. Porque a gente precisa, primeiro, conhecer as nossas finanças, né? Sim. Mudar o nosso comportamento. Como eu falei, comportamento não é só matemática em si, soma, diminuir, né? É dar prioridade àquilo que a gente realmente precisa, né? É sonhar. E aí sim a gente consegue realizar. Sim. Né? Você falou sobre fé. A fé é aquilo que a gente não vê, mas acredita, né? Exatamente. E a fé, ela não é feita sem obras. Então a gente precisa caminhar em direção àquilo que a gente precisa conquistar. Se a gente quer conquistar uma saúde financeira, precisamos parar, conhecer a nossa situação, estabelecer prioridades e fazer a mudança. Sim. E a mudança vem através do comportamento, das decisões. E a gente está no início agora de 2024, né? Então, normalmente, quando vai fazer essa virada assim de ano, no final do ano que está ali encerrando, né? A gente fala assim, nossa, eu tenho tantos planos, quero que tanta coisa mude na minha vida financeira, na minha vida amorosa, enfim. E você faz muitos planos. Só que eu digo assim, que se a gente quer que coisas novas aconteçam nesse ano de 2024, nos próximos, a gente precisa fazer coisas novas também, diferentes, né? Eu quero coisas extraordinárias, eu preciso agir de uma forma extraordinária também, em quaisquer áreas, né, da minha vida, né? E a gente, o salmista Davi, lá no Salmo 37, ele fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, assim, eu preciso entregar, mas eu entrego para quem? Em quem eu confio. Eu só entrego alguma coisa para uma pessoa quando eu confio nela. E aí eu posso descansar, né? Então eu entrego para o Senhor, olha, Senhor, eu entrego essa situação aqui, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou procurando gastar menos, eu estou procurando fazer ajustes, eu estou fazendo a minha parte, né? E como você falou, o Senhor vai me dar, por meio da oração, o Espírito Santo vai me trazer novas estratégias, sabedoria para lidar com umas situações mais difíceis, né? Mas o que é esse mais que o Senhor vai fazer? O Senhor vai fazer aquilo que não está ao meu alcance fazer, né? Eu ajo no natural, mas o Senhor vai agir no sobrenatural. Naquilo em que as minhas forças não dão mais, o Senhor entra em cena, né? Então, assim, o Senhor não vai liquidar suas dívidas. Ele poderia, mas Ele não vai fazer isso. Ele vai te dar estratégias, sabedoria para que você consiga ali administrar de uma forma mais equilibrada e mais saudável, né, as suas finanças. É isso. E, para finalizar, depois eu vou te dar uma palavra para você deixar um conselho aí para as pessoas. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente precisa aprender a ser grato, né? A Bíblia diz, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ensinando pra gente, olha, em tudo dai graças, né? E essa gratidão não pode ser uma gratidão circunstancial, entendeu? Ah, eu tô bem, tô com saúde, tô com dinheiro no bolso, beleza, vou agradecer. Senhor, eu te louvo, o Senhor é maravilhoso. Mas a situação apertou, tô sem dinheiro, tô numa situação difícil ali, aí eu começo a murmurar. Então não pode ser uma gratidão circunstancial. Eu agradeço apesar das circunstâncias, né? Porque eu creio que eu tenho um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou posso imaginar.
E deixa aí uma mensagem para as pessoas que estão aí nos assistindo, seja na área financeira, deixa aí um recadinho aí. Primeiramente, eu quero agradecer vocês, né? Muito A obrigado gente que por agradece. participar aqui com a Érica, com a Fana, nesse podcast, que com o 01 sempre está aí contribuindo, né? Com as suas mensagens e com a sua sabedoria. O que eu deixo aqui de mensagem para vocês aí que estão assistindo, que o mais importante é a gente trabalhar as nossas prioridades, né? O que a gente quer para nós. Então, primeiramente, você tem que pensar em você, né? Para que se você estiver bem, você pode pensar no próximo, né? Como Deus falou, né? Jesus falou, amar a ti mesmo, né? Amar a Deus como a ti mesmo. Amar ao próximo, né? Como a ti amar mesmo. a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E então é isso. Se você se ama, você dá prioridade. Se você dá prioridade, você consegue estabelecer planos e metas. Sim. E com essa prioridade, você consegue executar e realizar. Né? Como você falou, Deus praticamente, aliás, Deus colocou tudo para nós aqui, para a gente poder administrar. E Ele falou lá na Bíblia, né, que a gente administraria isso aqui. Sim. Sobre os animais, sobre tudo, né? Domínio, né? Domínio sobre tudo. Então, se a gente tem domínio sobre tudo, então a gente precisa estabelecer isso e obedecer o que Deus falou. Verdade. Se a gente faz isso, com certeza a nossa vida será muito melhor. Então, a dica é, planeje, estabeleça metas, mas realmente execute e dê prioridade para a sua vida. É verdade. E isso tudo vai acontecer. E é através de pequenos passos. Sim, isso né? é muito importante. Não é começar grande, é começar pequeno. Exato. Enxergue a sua realidade, sonhe na mudança dela e você vai chegar lá. Que lindo. Uma viagem de 1000 milhas, ela começa com o primeiro passo. Né? Então eu preciso começar. E tem um texto lá em Eclesiastes 11:4 que eu acho incrível, que diz assim: aquele que fica olhando para o vento nunca vai plantar. E aquele que fica olhando para as nuvens nunca colherá. Ou seja, não existe um tempo absolutamente perfeito e favorável para que eu comece a ter novas atitudes. O tempo é agora. Estou numa situação difícil, mas agora eu já sei mais ou menos por onde começar. Então eu vou começar. Então eu preciso tomar sim decisões, mas como você falou, eu amei essa palavra, executar. Então assim, eu preciso de sonhos exequíveis, né? Isso. Eu preciso de algo que eu tenha condições de executar, mas eu preciso executar. E o tempo é hoje, né? Então não fique aí olhando, né? Se movimente, se mexa, né? Para que as coisas efetivamente possam mudar, né? É isso aí. Muito obrigada pela sua participação aqui, foi incrível. Eu me lembrei de trazer aqui uma lembrancinha aqui para você, espero que você goste. Deixa eu ver para onde, para cá. Eu trouxe esse livro aqui, Saiba em Quem Você Crê. Eu queria alguma coisa assim específica sobre finanças, falei, isso aí ele já tá tão craque, já tá sabendo demais sobre isso, vou trazer uma outra coisa. Então eu trouxe esse aqui, espero que você goste. Já amei, A Conexão entre Deus e o Homem. É um livrinho fininho, facinho de ler. Eu que agradeço. Que você vai gostar. Amei já vou ler. Que legal, Rafael. Eu acho que isso aqui é tudo, né? Tudo. A gente precisa estar conectado na videira, né? E aí, assim, a nossa vida pode seguir. Exatamente. De forma extraordinária e abundante. Verdade. Amém. Muito obrigada. Você contribuiu demais aqui com o canal, né, com o nosso podcast, né, Érica? Foi muito legal. A gente aprendeu coisas aqui que eu, pelo menos, eu achava que estavam certas. Então já desconstruí algumas questões aqui na minha mente que eu vi que eu já vou trocar meus dinheiros, já vou trocar os nomes das contas, porque eu estava fazendo tudo errado. Aí, ó, tá vendo? Tá Graças a você. Tá vendo? Obrigado. A gente deixa também a dica aí do Sebrae, que se você se interessar de alguma forma em se aprofundar um pouquinho mais nessa questão do ensino sobre finanças, né, educação financeira, já sabendo que o Sebrae pode te oferecer essa ajuda, né? Então, acho que é legal a gente procurar também. E é isso. Rafael, muito obrigada de novo aqui pela sua participação. Volte quando quiser.
traga sua esposa, como é que eu esqueci o nome dela? Valéria. Valéria, traga sua esposa para aí, muito bem, para trazer alguma contribuição também, que eu sei que vocês são pessoas assim que sempre trazem Antes de algo fechar, só para deixar uma dica Diga. aqui, tá? Talvez você vai ter que convidar a Valéria. Tá, Ela tá já começando a convidada. escrever um livro Olha que legal. sobre fé, tá? Ela não queria que eu falasse, bacana. não, mas eu já tô mas entregando já tá logo. falado e já tá convidada. Eu acho que é assim Mas que- quem manda na casa é você, então você fala o que você quiser. Eu falo sim, Aí fica senhora, com o olho né? roxo, igual o Jefferson ali. Ah, descobri então. Tá vendo? Mas é isso. Então eu que agradeço a Que vocês legal. duas. Então Vou é voltar isso? já a segunda vez, já me sinto de casa, Ela né? tá escrevendo o livro e eu te interrompi. É, tá escrevendo Aí, um livro sobre fé. sobre fé. E aí você tem uma meta de quando é que você vai terminar? Como é que vai ser? É porque Tá é aquela gerando coisa, é um ainda. sonho de Deus, é onde ela tá executando, né? Sim, então todo dia ela legal. acorda, Deus fala com ela. Que legal. Muito E aí bom. ela começa a escrever aquilo que Deus tá falando. A gente até veio no carro e ela veio conversando comigo que Deus falou com ela hoje. Que Que legal. bom. Então eu acho assim, Eu acho que vai ser incrível você vir aqui. Logo vai ter. participar. Rafael vem com você e você vem aqui para falar. É um tema que eu acho tão necessário falar sobre fé, né? Sobre a gente se manter, né, em fé, porque o justo vive pela fé. Então nós caminhamos, né, Valéria? Por meio A da nossa jornada, ela é por meio de fé. Às vezes a gente vai dar um passo e não tá vendo ali o chão. Mas Deus vai providenciando, né? Vai provendo todas as coisas. Eu sei que você de tudo, né? A base. de tudo é a fé. Pra gente crer na palavra do Senhor Sim. também é a fé. Sim. Então tudo que percalça a vida da gente, né? Tudo que a gente alcança, Sim. os sonhos, os frutos, né, do Espírito, tudo são baseado na fé. E lembrando Amém. que A base de sem tudo. fé é impossível agradar a Deus, né? Como diz a palavra. Sim. Então, já está convidada. Depois a gente vai só ver, ajustar aí a sua agenda com a nossa aqui, para você vir aqui. E tenho certeza que Sim, vai vai ser contribuir uma satisfação. demais com esse tema que é tão incrível, tá bom? Relevante. Então tá Obrigada. bom. Obrigada a você também por ter vindo, acompanhado aqui o Rafael. Obrigada. Obrigada, Eriquinha, que a gente tá sempre juntas. A Erika tá com sono já. Gente, é isso daí. A gente vai se despedindo aqui. Muito obrigada a vocês aí pela companhia, pelo tempo que vocês nos deram. Curtam aqui. o vídeo, compartilhem. Isso. Se você ficou até aqui é porque você gostou. Então, Isso. dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, que a gente está sempre aqui falando coisas do cotidiano, dia a dia, mas né? sempre pautado na palavra de Deus. Exatamente. Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Estamos aqui vivendo a Palavra de Deus. Tchau, tchau. Aê, A gente faz virtual? Aê. Ai, E aí, gente. seu horário tá estourado? ou Vamos não? dormir? Boa noite. Agora nós vamos dormir. Deu tudo certo. Você tem que estar onde agora? Vou passar sul, mas tá tranquilo. Tá certo.